Mendonça, ministro embusteiro, ganhos sempre mamateiros. Mendonça, vieses dizimais. Mendonça, padrinhos surreais. Falcatruas ou demandas do Vivendas ou Queiroz serão votos derradeiros emulando um porta-voz. Malafeios em desordem, com a implantada Bíblia à mão, lhe recebe com tristeza a nossa Constituição. Tem cristão obtendo voto, não usando a boa fé. Pra mentir teve a anuência de um bando de Zé Mané. O Aziz, uma desgrama, Elisiane, me fez chorar. Com Tarato contrapondo, mas eu sei que és uma bomba. Bomba de pastor gaiteiro, bisonhos do Malté parceiro. Serão 26 aninhos com o Micheque a pular, sem rigor a laicidade no Supremo a postergar. Glória a Deus, ó glória groove, não importa a sua opção. Genocídio viu quietinho, endossou destruição. O Brasil tá na fadiga, pelas mãos do seu centrão. Se o Lula vence a briga, o país ganhou opção. Bolsolão que a rosa prova, Supremo não me faça rir. E o tal PIB que desabe porque o fungo nos traz bomba. Mendonça, yeah, yeah. Bomba, Mendonça, uou, uou. Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 7 de dezembro de 2021. Está começando mais um episódio do Midcast Político, nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. Depois de vocês ouvirem essa bela paródia aí, Roupa Nova, quem não gosta, né, cara? E hoje aqui comigo temos ela, que não é fã de Roupa Nova, mas tem aí um latifúndio de fãs aqui no Midcast. Ela está de volta, Adi Ferrer. Tudo bem, Adi? Fala, galera, tudo bem? Pois é, né? Estamos de volta depois de uma semana sem gravar, depois de uma semana tensa, cheia de tretas, um latifúndio de tretas, né? Mas tamo aí. Exatamente. Quem pegou a referência pegou, quem não pegou, sinto muito. Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ele, um entusiasta da farofa da JK, o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Pior agora, cara. Eu tô aqui toda semana, tava fazendo as contas aqui. Acho que esse ano eu sou o único integrante que não faltou em nenhum episódio. Exatamente, perfeita a sua colocação, exatamente, cara. E lembrando que, ó, o Pacheco, o Arthur Lira, eu só vi a manchete e não li a notícia, parece que antecipou pro dia 17 o fim do expediente, vamos dizer assim, lá do Congresso. Então, talvez a gente antecipe aqui também o nosso fim de ano, né? Vamos precisar agendar isso, talvez semana que vem seja o último Midcast Política
do ano. Então, se preparem, ouvintes. E completando aqui o nosso quarteto de hoje, temos uma convidada muito especial aqui no Midcast, vindo aqui pela primeira vez. Ela que fala ali de onde as coisas realmente acontecem, né? Temos aqui a honra de receber no Midcast a cientista política Noemi Araújo. Seja muito bem-vinda ao Midcast. Salve, salve, galera. Prazer, muito obrigada pelo convite. Espero contribuir aqui pelo debate com muito bom humor, muita informação e talvez, né, fazendo o outro lado aqui, quase uma advogada. Não vou falar do mal, pelo contrário, mas para contrapor aqui algumas falas e realmente tretas que tivemos nessa semana. Obrigada. Maravilha. Você quer complementar a apresentação que eu fiz? Eu falei que você é cientista política, quer dizer do que você se alimenta, mais alguma coisa? Coxinha sempre, nada de dieta. Brincadeira. Eu até coloco no meu Instagram que eu falo de política comendo coxinha. Então, enfim, eu sou cientista política daqui de Brasília, sou assessora parlamentar na Câmara, estou aí numa loucura, embarcando num mestrado e uma pós-graduação ao mesmo tempo aqui da Câmara do Senado em Poder Legislativo. Sou voluntária nos meus tempos vagos e não vagos, em alguns coletivos, ONGs que trabalham ali em prol dos direitos políticos das mulheres, então vocês sempre vão me ver fazendo trabalho voluntário de graça por aí, é só falar que eu tô fazendo. E é isso, e aproveitar então aqui o espaço para fazer um merchan. Eu sou mentora do projeto Democratizando, queria convidar vocês para conhecer, que é um curso totalmente gratuito e online de educação política, então se inscrevam e façam as aulas que tá bem legal. Maravilha, vamos ver se a gente traz alguma fofoca dos bastidores, né, já que ela trabalha lá na Câmara, vamos ver se a gente consegue ao longo do episódio aqui, ouvinte. Lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e também no Instagram com o perfil @podcastmid. Ad, Rodrigo e Noemi, quais são as arrobas de vocês? Quais são as arrobas de vocês? Vocês me encontram no @ad_ferrer, no Twitter e também no Instagram. E agora eu lancei a newsletter do Ad News, então fiquem de olho lá pra avisar e subscrever, se inscrevam, sei lá, botem o e-mail lá. Eu só tô no Twitter, sou @lhama na lama, porque lhama é o melhor animal, e vocês não me encontram lá, então não me procurem. O meu é @anoemiaraújo no Twitter e no Instagram é Noemi Araújo, e é isso. Acho que no Instagram fica até mais fácil colocar Tudo é Política, e aí vocês vão me achar lá também. Maravilha, maravilha. Bom, agora sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco... Vem com papai, Noel. Nossa queridíssima PGR, a Procuradoria-Geral da República, arquivou a apuração preliminar sobre as offshores que são ligadas ao ministro Paulo Guedes, ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A gente já tinha comentado aqui na época, né, que esse negócio, a PGR abriu uma apuração preliminar, provavelmente não vai dar em nada, e realmente não deu em nada. É uma atualização aqui de notícia passada, e na informação aqui que a Folha de São Paulo trouxe, segundo a Procuradoria-Geral da República, não há razão para levar adiante uma investigação porque não ficou demonstrada, abre aspas, nem a infração penal, nem qualquer indicativo idôneo de sua existência. E aí também eles completaram falando que eles realmente levaram a informação à Comissão de Ética da Presidência da República, que sabe-se lá quem que compõe essa Comissão de Ética, né? Mas é isso, Paulo Guedes e Campos Neto continuam com as suas offshores lindos, leves, soltos e um pouco mais milionários, né? Cara, eu sou obrigado a concordar com o BGR, porque na prática não tem um crime ali, assim. Não tem um crime de ter offshore. Não é um crime você ser mesquinho, ser antiético, imoral. Assim, até esse momento a gente não tem a tipificação penal de lixo humano. Porque a partir do momento em que a gente tiver, aí sim esse processo ele teria andamento. Então, na prática, o PGR está sendo legalista e ele não tem realmente uma infração ali que ela possa ser atestada. Isso aí não é nenhuma novidade, todo mundo já tinha apontado, já em análises externas já tinham dito. Olha, o problema aqui não está infringindo nenhuma lei, mas a gente tem um problema ético que deveria ser analisado. E não sei se o caminho necessariamente vai ser a PGR abrir esse processo. A gente tem um problema ético. E esse problema ético, inclusive, ele tem um nome, né? E sobrenome
nome ali. Mas nesse sentido, eu já estava a expectativa de que esse processo ele não fosse adiante realmente. Mas, Rodrigo, eu vou acalentar o coração de vocês, assim, que estão desesperados com essa notícia. Hoje, a offshore do Paulo Guedes perdeu cerca de R$725 mil. Então, é um dia triste. Bem, aí eu vou falar a mesma coisa, talvez, né, eu tente acalentar, ou decepcionar, na verdade, os nossos ouvintes, mas eu vou concordar com o Rodrigo, mas em outra perspectiva, assim. Realmente a gente não esperava que desse alguma coisa, até porque o próprio Campos Neto era um nome para substituir o Guedes. Então, se fosse para ter alguma coisa assim mais forte, teria que envolver só o Guedes, por exemplo, para ter alguém para substituir, né? Mas, enfim, realmente não foram comprovados atos ilícitos. Caso, né, quisessem realmente criticar essas atitudes, deveria ser revisto o Código Penal. Então, enfim, eles informaram que foi feito isso desde o início, quando tomaram posse, e não tem muito o que ser feito mesmo, a não ser essa tristeza, porque, né, eu queria estar ganhando 700 mil, mas enquanto estamos perdendo só no dia. Mas, enfim, é complicado. Exatamente. O meu destaque para essa notícia aqui foi a fala do Rodrigo dizendo que a PGR foi legalista. Eu não achei que a gente fosse ouvir isso do Rodrigo nesse podcast falando da PGR de Augusto Aras, mas realmente tivemos esse momento aí. Bom, é isso. Cara, quando você tá com o seu emprego garantido, quando você tem ali uma perspectiva de estabilidade, você aceita ser legalista. Você não tem muito receio. Então o cara já foi reconduzido. Eu vou tentar agradar um pouco de cara, deixa eu abrir uma investigação preliminar, que todo mundo sabe que vai dar em nada. E como eu vou surpreender 0 pessoas, eu vou arquivar o caso. E eu continuo no meu cargo. Exatamente. Que é o que provavelmente vai acontecer, acho que ou na totalidade, ou na maioria dos casos, dos inquéritos que foram abertos de acordo com o relatório da CPI, né? Que essa semana também a PGR abriu 6 inquéritos, se eu não estou enganado. Acho que não está na pauta isso aqui, mas enfim, procurem depois saber sobre esse desdobramento da CPI da pandemia. Porque agora a gente vai falar de um assunto que é muito mais importante do que CPI da pandemia, offshore, né? Que é a moção de repúdio que a Câmara de Ribeirão Preto aprovou, né, contra o anúncio do Papai Noel gay da Noruega, que a gente comentou aqui na semana passada, né, que aquele capacho do Mário Frias, ele estava atacando nas redes sociais, falou que ia abrir notícia crime, e aí vem um vereador do Novo, olha só que surpresa, um vereador do Novo, né, foi autor desse projeto aprovado na Câmara da cidade de Ribeirão Preto, então temos agora uma moção de repúdio ao Papai Noel gay da Noruega. De você que não estava aqui semana passada para falar sobre o caso, como é que você viu isso? Cara, pra falar a verdade, eu acho que Ribeirão Preto é uma cidade que não tem muitos assaltos, tá uma cidade que anda, assim, muito bem, muito tranquila. É a cidade mais segura, mais próspera do Brasil, que não tem muito com o que se preocupar. Você vai se preocupar com um país que fica a 10 mil quilômetros de distância, com uma figura que não existe, porque o Papai Noel não existe, eu lamento acabar com os sonhos de vocês, mas ele não existe, assim, não deixem as crianças ouvirem isso. Não é o Santa Claus, ou Aide, igual o cara lá do Mário Frias falou? Cara, foi mal, mas ele não existe. Papai Noel, como que não existe? É o que, ele Rodrigo? Não existe. Rapaz, eu já vi um show de striptease com o Papai Noel. Eu estive na presença do próprio. Com o Papai Noel? O próprio? O próprio. Barbudo e tudo? Em bastante carne. E osso. Desculpa, Aide. Mas eu acho que você estava sonhando, porque ele não existe. E aí fizeram uma propaganda lá na Noruega em que o Papai Noel, uma pessoa vestida de Papai Noel, porque ele não existe, beija a boca de um homem. E todo mundo ficou, uau! Meu Deus! Esse vereador, deixa eu pegar o nome dele aqui, só pra gente não esquecer, o André Rodini, como não tem nada pra fazer, foi lá e botou essa moção, e inclusive para o G1, que noticiou, né, e divulgou essa propaganda. O André Rodini, depois de todo mundo apontar que, meu Deus, você não tem nada pra fazer, homem, ele resolveu dar pra trás e dizer que ele tá ali pra aprender e tudo mais. Bom,
Cara, quer Demorou pra saber? pegar, ele demorou Tá pra ali pegar. pra aprender. Não, tá ali pra aprender, cara. Como assim? Tá ali pra aprender. Eu achei interessante, porque ele deu até uma entrevista 2 dias atrás falando que ele confessou ser preconceituoso, né? Eu achei que isso foi até bem forte, né? Normalmente a galera vai dar justificativa e falar, não foi minha intenção. Tem até amigo que é Papai Noel. Eu tenho amigo que é Papai Noel. Eu tenho minha liberdade de expressão. E no caso ele não fez isso. Eu fiquei surpresa, assim, por ele ter falado com essas palavras. Não sei se como que isso repercutiu, por exemplo, nos seguidores dele, enfim. Rapaz, eu não tinha visto isso. Muito interessante. Isso me surpreendeu também. Eu acho que foi... Talvez ele tenha tomado muito mais contra do que a favor. Não sei dizer. É que eu não sou muito de levar uma pessoa do Novo a sério, mas eu entendo que a gente tem que levar as pessoas a sério. Mas eu acho interessante essa moção, acho interessante a gente trazer essa moção, porque há pouco tempo aconteceu uma situação em Brusque, eu não sei se vocês lembram, sobre os banheiros, né? E o McDonald's teve que voltar atrás e botar o banheiro separado, enfim. É interessante a gente ver as preocupações dessas pessoas que se dizem de direita, conservadoras, e que se preocupam muito mais com a propaganda, com a sexualidade do outro, do que com realmente lutar pela liberdade individual. É interessante que você pode matar, você pode ter arma, você pode não se vacinar e matar o outro, infectar o outro e tal, mas você não pode beijar um outro homem. Tipo, aí não é liberdade sua, entendeu? Aí você não tem esse direito de liberdade. É bem, bem esquisita os limites da liberdade do bolsonarismo, né? Agora, Rodrigo, antes de você comentar, cara, deixa eu olhar a fala, as aspas do vereador, cara, porque é sensacional, cara. Olha só. Abre aspas. Eles poderiam ter utilizado Odin, Thor, qualquer outro mito da religião nórdica. O Papai Noel não. É mais uma representação cristã. Ele é uma representação universal. Na cabeça das crianças, ele representa o lúdico. O Papai Noel reparem, prestem atenção nessa parte. O Papai Noel é uma das poucas lendas universais que prega a meritocracia. Como destruir o Papai Noel em uma frase. Cara, olha a frase. O Papai Noel é uma das poucas... Cara, eu tinha que comentar uma coisa depois, mas assim... Houve uma pane. É difícil parar de rir. Cara. Mas assim, Vitor, cara, vamos trazer informação importante aqui, porque a gente tem que colocar a coisa num contexto, porque senão não faz sentido. Então eu vou trazer algumas... Na prática, o vereador, ele se sentiu incomodado com a quebra de algumas tradições. Uma dessas tradições é a estrutura de roteiro das comédias românticas. Porque talvez ninguém tenha percebido ou comentado, mas essa propaganda norueguesa, ela faz uma brincadeira com um clássico das comédias românticas, que é When Harry Met Sally. When Harry Met Sally, um filme do Rob Reiner, Billy Crystal, Meg Ryan. Então é um clássico das comédias românticas lá de 89. E eles trocam o título do filme por When Harry Met Santa. E mas isso, além de corromper a estrutura das comédias românticas, que são aí talvez a grande simbólica da nossa época para a heterossexualidade, ainda faz uma grande propaganda da estatal de Correios da Noruega. Porque essa era a propaganda dos Correios. O Papai Noel, ele tá sempre correndo para entregar os presentes e ele nunca consegue passar a noite de Natal com o Harry, até que ele decide deixar a entrega de todos os presentes de Natal nas mãos da estatal de Correios, que é extremamente eficiente e barata, e assim ele consegue passar a noite de Natal com o Harry. E termina com um beijo. Eu não sei o que é pior, homossexualidade ou propaganda comunista de estatal. Pois eu realmente tô chocada com essa propaganda. Tá explicado, Ad, por que a pessoa vai ficar irritada? Porque assim, você além de destruir, né, a tradição das comédias românticas heteronormativas, você ainda faz uma propaganda de Correios bem no momento em que a gente está passando pela privatização dos Correios no Brasil. Então ele tinha muitos motivos para ficar irritado. E tá explicado. Bem no momento do que a Netflix lançou o primeiro
filme de Natal romântico, né? Com 2 homens. E mais uma vez a gente tem também o especial de fim de ano do Porta dos Fundos, que, enfim, vai dar o que falar, mais ainda. Que já virou um evento, uma tradição nacional também, tipo o especial do Roberto Carlos, né? Porque agora sempre a pessoa fica esperando, nossa, o que vai vir no especial do Porta dos Fundos? Agora eles vão colocar Jesus fazendo o quê? Vai ter fisting no Natal? Vai ter duplo fisting no Natal? Porque alguma coisa de nova vai ter que ter, né? Vai ter que ser sempre mais pesado. Vem os três reis magos e aí vem Jesus fazendo alguma homossexualidade, assim, só pra dar uma quebrada. Já saiu desse ano ou ainda não, né? Já tem mais ou menos o trailer deles. Ah, é? Ah, tá. Eu queria só complementar uma coisa que o Rodrigo falou e também um pouco que a Adi disse, é a questão da inversão das prioridades hoje, né, por parte dos nossos agentes políticos, agentes públicos. Porque enquanto vereador, eu não sabia dessa história, mas o que o Rodrigo falando da questão da estatal, assim, confesso que eu não tinha assistido a propaganda como um todo, era justamente isso. Como vereador, ele poderia ter utilizado, sim, a pauta da privatização, algum projeto de lei, alguma sugestão legislativa, seja para Ribeirão Preto ou para, né, nas conversas com deputados estaduais, enfim, Senado, com o seu partido, que se fosse do Novo, sem problema, assim, se é a favor ou contrário à privatização, a questão não seria nem essa. Mas se há ter uma questão pequena, né, que é justamente isso que o Vitor trouxe, assim, nossa, ele é um símbolo universal de alguém que realmente não existe e tal, que é toda uma simbologia, dá uma vergonha muito grande dos nossos quadros políticos, e o problema, acho que maior disso, são os eleitores que reforçam esse tipo de atitude, nota de repúdio, enfim. E aí, Adi, só pra, assim, não discordando de você totalmente, mas eu não vejo isso só um lado da direita, não. Eu vejo que tem muita gente da esquerda se aproveitando desse tipo de proposição legislativa para fazer barulho, para se posicionar, só que são proposições, assim, que elas não têm muito propósito significativo, um impacto, de fato, na vida da sociedade, e querendo ou não, um trabalho de um parlamentar um dia, né, é pago, você tem custos, você tem gastos, e aí quando um parlamentar faz isso, e vem a sociedade, seja pelas redes sociais, e é isso mesmo que você tem que fazer, você fala, cara, vocês estão incentivando algo que não deveria, que não tem um propósito, né, um significado realmente útil pra gente. Então, ainda bem que ele reconheceu o erro dele, mas eu acho que isso deveria ser muito mais forte das pessoas mostrarem o que ele poderia ter aproveitado com isso, qual deveria ter sido a prioridade enquanto um legislador, enfim, e usando a plataforma que ele tem, seja para o Partido Novo, seja para quem o elegeu, enfim, independente dessa questão sexual, né? Enfim. Mas peraí, quer dizer que você é contra os parlamentares agora do PSOL trazerem um projeto de lei para instituir cotas LGBTQIA+, nas empresas que contratam Papais Noéis para o fim do ano? Eu seria contra as moções de apoio às empresas que estabelecem cota dos Papais Noéis de fim do ano, entendeu? O problema está nas moções de apoio. Nas sessões solenes de homenagem do fulano, do ciclano, inclusive de outros países, assim, é claro que tem exemplos realmente muito interessantes a serem seguidos e serem homenageados, mas quando vai justamente para esses extremismos dos dois lados, eu tendo a ter muita repulsa. Inclusive, por exemplo, a gente tem dias de sessões, principalmente nas quinta-feiras, de votações na Câmara, que tem muito disso. E a gente fica, sério, que a gente está aqui votando isso. A gente está perdendo nosso tempo mobilizando todo um parlamento, a assessoria, enfim, para estar votando isso. Mas enfim. Você sabe por que isso acontece? Também é porque, assim, o noticiário está muito pesado, cara. Acompanhar o noticiário é muito difícil. A gente acompanha o noticiário, a gente fica desanimado. Tipo Paulo Guedes, que ele, pelo visto, né, não consegue mais acompanhar as notícias porque tudo que sai é desanimador. Pô, as pessoas não conseguem ir lá e garimpar uma notícia boa pra chegar e falar, olha, isso aqui tá super positivo, isso aqui tá funcionando. Pelo visto, né, nem o perfil que vai medir o lucro da offshore dele tá dando boa notícia, poxa, aí realmente desanima. Exatamente. E pela primeira vez eu concordo com o Paulo Guedes, né, dizendo que parou de ler o noticiário pra não se desanimar, porque realmente é isso, Paulo Guedes. Dá vontade de fazer isso todos os dias no Brasil, que você ajuda a piorar cada dia mais.
jornais, né? E a fala dele foi a seguinte, ó: não tenho lido muito para não desanimar, porque nos jornais há dois Brasis, um dos críticos e outro dos que veem as coisas de forma mais construtiva. E aí, Adi, a gente volta àquela velha história, né? Do bolsonarismo achar que a imprensa é folhetim para fazer propaganda do governo, né, cara? Sendo que a imprensa sempre bateu em todos os governos, seja ele qual for. Exceto em alguns casos específicos, mas o padrão é bater em todos, né? O correto seria bater em todos, né? Pra falar bem a verdade, o correto seria esse. Mas eu também sou obrigada a concordar com o Paulo Guedes, porque tem sido realmente muito difícil trabalhar com notícias ultimamente. A gente tem ficado cada vez mais desanimado, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, em que a gasolina bateu R$8, Paulo Guedes. R$8, Paulo Guedes. A gente não tá aguentando mais. Então, assim, é meio difícil fazer críticas construtivas, dar opiniões positivas, dar notícias positivas, quando a realidade não ajuda. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai construir essa notícia de quê? Vai tirar da onde? É que não vai, né, meu querido? Não tem espaço. Então, assim, só tenho a dizer a Paulo Guedes que ele tá precisando dar uma voltinha de carro, passar ali no posto de gasolina pra ver se realmente tá muito animado pra tá realmente nesse outro mundinho em que ele vive. E é realmente um outro mundo, né? Porque ele acredita que há dois Brasis e não existe dois Brasis. Não existe dois Brasis, existe um só. Eu lamento muito, muito pra ele, mas existe um só. Não existe alguma parte do país em que está crescendo e que está super bem, obrigado. Todas as notícias positivas que eles passaram no ano passado pra gente, esse ano eles já deram pra trás e já corrigiram, como, por exemplo, os números de negros, né, que teria aumentado e depois foi corrigido para baixo, que teria aumentado menos, se não me engano, teria sido criado apenas 160 mil postos, e agora a gente descobre que, na verdade, se fechou 190 mil postos. Então, não é bem dois Brasis, né? É o Brasil da realidade e o Brasil da mentira que eles constroem através de fake news que eles mandam pelo WhatsApp e divulgam pelo Twitter. Eu só queria dizer que no início do processo de vacinação, né, eu tentei apresentar uma moção de apoio ao meu projeto de insalubridade para quem trabalha com política, mas não foi apoiado. Então, enfim, de fato, não tem sido fácil trabalhar com política, ler notícias e acompanhar tudo que está acontecendo. A gente tinha que ganhar a Bolsa Maracujina, sabe? É uma coisa de saúde pública, é uma questão de saúde pública. Você evita homicídios, você evita, né, problemas futuros. Eu acho que a Bolsa Maracujina é um baita negócio. Futuro presidente do Brasil aí, ó. Não, e esse podcast tá sensacional, porque a gente já falou que a PGR foi legalista e agora a gente tá concordando com o Paulo Guedes, né, cara? Tá bem estranho hoje. Algum comentário mais, Rodrigo? Só dizer que isso é pior pra quem tá no Twitter, né? Porque é o meu termômetro de que, bom, você prometeu, Paulo Guedes, mas eu entro no Twitter e eu tenho certeza que as pessoas estão sem emprego. Certeza, cara. Você entra no Twitter e não é nem mais notícia, não. A pessoa vai estar discutindo sobre a não morte de perfis que não existem, sabe? Isso pra mim é o termômetro, assim. Então, o Paulo Guedes não tá no Twitter por conta disso. Hoje a gente vai perder 5 ouvintes dos 10 porque a gente concordou com o Paulo Guedes. Exatamente. Vamos falar então da farofa da JK, que pelo menos a gente fala de um assunto que interessa, né? Talvez até o Paulo Guedes esteja acompanhando. Não, mentira, a gente não vai falar sobre isso, não. A gente vai falar agora sobre mais uma ação contra o fungo presidencial, pois ele é alvo de um novo inquérito no STF, dessa vez por ter mentido, né, ao relacionar a vacina da Covid-19, contra a Covid-19, a AIDS, né, aquela live bizarra dele que foi punido lá pelo YouTube, que provavelmente deve ser o máximo que vai acontecer, né, aquela punição que ele tomou, mas agora o Xandão determinou a abertura desse inquérito pela divulgação de fake news aí do fungo presidencial. Mas aquela velha pergunta, mas a gente tem que passar por isso, né? Vocês acham que vai dar em alguma coisa mais esse inquérito, mais essa ação contra Jair Bolsonaro? Cara, eu quero saber quem tem esperanças, aonde que acha pra tomar, porque tá faltando aqui no meu coraçãozinho. Cara, eu acho assim,
a essa altura do campeonato, parece que já não tem mais o que Jair Bolsonaro faça para que dê alguma coisa, assim. Eu acho que se der alguma coisa de todos esses inquéritos e todos esses processos que têm sido movidos contra ele, vai ser quando ele sair da presidência. E mesmo assim, a gente vai ver algo muito mais leve. É importante destacar que o que o Bolsonaro fez, ele não fez sozinho. Ele fez contando com a omissão de muita gente poderosa e de muita gente que vai estar lá na frente para julgá-lo também. Então, eu não acredito que vá sair grande coisa mesmo, apesar de ser tudo um absurdo, apesar de, desde a primeira fake news que ele levantou sobre vacinas, na minha humilde opinião, não sendo realmente seguindo o que diz a Constituição, mas a minha mais humilde opinião, na primeira fake news já era para você começar a levantar processos de impeachment. Eu já sou parceira dessa hipótese da gente começar a tirar presidente por esse tipo de responsabilidade. Posso fugir aqui pela tangente e só trazer uma coisa interessante? Não sei se o pessoal que está ouvindo a gente sabe, mas esse debate sobre a questão da AIDS é até interessante de falar, trazendo o lado bom da coisa, que a Anvisa aprovou um novo medicamento, não sei se vocês viram na semana passada, trazendo uma combinação de substâncias aí que eu não vou saber falar o nome, mas que a partir do uso de doses únicas, né, vai estar simplificando o tratamento e outros pacientes vão estar podendo aderir. Então, a minha sugestão é que a gente consiga dar publicidade para esse tipo de ação e não para outras. Assim, concordo com a Adi, acho que tem algumas coisas que não impactam algumas autoridades hoje no Brasil, seja pelo foro, seja pelo não interesse de outras pessoas de darem prosseguimento às ações, a quem tem o poder de, às vezes, abrir algum tipo de investigação. Então, vamos focar nas coisas boas. Aquelas. Acho que essa questão da Anvisa deveria ser muito publicizada, até porque a Anvisa foi muito criticada em vários momentos por falta de informação, por falta de conhecimento das pessoas, por fake news que saíram. Então, esse tema aqui da AIDS, do HIV, eu destaco essa parte. Procurem, se informem e compartilhem com quem vocês conhecem que convivem com isso, né? Que dá pra... A gente tem esperança, né, de que a pessoa continue vivendo e fazendo, trabalhando e se elegendo. A gente tem casos de parlamentares que foram eleitos, então isso traz esperança, de certa forma, né? É importante também usar camisinha em todas as relações. Pois é, cara, até porque a gente tem aí fazendo comparativos, né, a gente tem com a epidemia de AIDS um bom exemplo de como comportamentos eles devem mudar para que a gente consiga conviver com algumas doenças que elas continuam a se alastrar. Então, do mesmo jeito que você pode pensar que sim, olha, é interessante que todo mundo use camisinha em relações sexuais, você também pode pensar que, bom, antes as pessoas não usavam, muita gente ainda não usa, você precisou de muita campanha para as pessoas conseguirem acreditar que o seu pau ainda continuava a respirar quando você colocava uma camisinha nele. Então talvez aí depois de um tempo e de muita campanha as pessoas consigam entender que elas podem continuar a respirar usando máscara e que talvez a máscara deva aí permanecer como um item presente na nossa vida indeterminadamente. E tomando vacina, né? E tomando vacina. Então sempre que a gente tem uma doença que ela se alastra nessa escala, a gente tem que pensar em mudanças comportamentais, também em larga escala. A pandemia de AIDS traz um exemplo para isso, é um comparativo que a gente pode fazer com o que a gente tem que enfrentar aí nas próximas décadas com relação à Covid. Sobre a abertura de mais um inquérito, mesmo que não dê em nada, isso é significativo para a dinâmica pré-eleição, porque quanto mais, isso funciona para isso, quanto mais acusações, quanto mais ataques, você tem mais oportunidade para aquilo ser publicizado também. Então isso tem um outro papel, além do papel legal, que não vai nos trazer muita expectativa, a gente não acredita que vai dar em nada, mas nesse ponto a gente não tem que pensar talvez dessa maneira. E olha, quais políticos, quais candidatos, quais presidenciáveis estão mais fragilizados em quais aspectos, porque a gente está numa corrida eleitoral já há bastante tempo, não é de hoje e não é esperar para o ano que vem. Então todas esses ataques, essas aberturas de investigação, elas funcionam para poder fazer a imagem de um candidato, e no caso o candidato que continua em queda, que é o Bolsonaro. Então para mim esse é o grande ponto ainda de você continuar a abrir inquéritos, de você
você não parar, de você falar, como não vai dar em nada, vamos simplesmente parar de acusar, parar de apontar os crimes, porque não vai dar em nada mesmo, acho que a coisa não anda por aí. A gente tem que continuar apontando, mesmo quando a gente sabe que não vai dar em nada, nesse sentido, né, legal. Rodrigo, mas só para fazer um questionamento, você não acha que quando a gente abre esse tipo de inquérito, que não dá em nada, às vezes arquiva por falta de, talvez, provas ou algo mais contundente, isso não fortalece a pessoa que não foi, de certa forma, acusada, assim, tentando pensar pelo outro lado, assim, até numa questão de impeachment, por exemplo, que às vezes, como aconteceu com o Trump, você abre um processo de impeachment, ele não passa, você vê isso como algo que fragiliza o acusado ou fortalece? Acho que depende, em muitos casos, assim, da maioria das vezes quando a gente tem um processo grande que ele é julgado publicamente, você consegue formar uma opinião do público. Agora, muitos desses inquéritos, eles nem sequer chegam a ser julgados. Então, você publiciza a abertura do inquérito e quando é arquivado, você tem uma nota. O inquérito foi arquivado. E já tem mais 10 na sequência sendo abertos. Que é diferente de um processo grande como um processo de impeachment, que você acompanha todos os detalhes do processo. Então, aquilo, quando você abre o inquérito, que não é são 10, você vai soltar no máximo uma nota depois dizendo, foi arquivado, porque você já precisa noticiar os próximos que estão vindo. E isso é uma impressão que me dá, né, que também faz parte ali de uma estratégia política de você conseguir manter os lados negativos de um político em evidência para que ele, naquele momento, ele possa se fragilizar. Se fosse só uma acusação, talvez isso não batesse dessa maneira, né? Para a base também funciona diferente, porque uma coisa se o Bolsonaro estivesse com o apoio que ele tinha em 2019, por exemplo, esse tipo de acusação, quando ele era arquivado, surtia um efeito, porque você tinha 60% de aprovação do governo dele. Agora, com 19%, 20%, 23%, a coisa o efeito é o contrário, porque aquela base, ela já está rígida, ela vai continuar, pode comemorar que arquivou, mas os outros 60% que desaprovam o governo, eles vão dar o seu foco no fato de que existiu uma acusação e de que foi arquivado e todo mundo vai ficar nessa, nossa, arquivou, mas nem julgou, nem avaliou, simplesmente arquivou, como assim? E principalmente quando você tem processos que eles são complexos e que é difícil de você, publicamente, explicar todos aqueles detalhes. E aí você entra em filigramas jurídicos que para a maioria das pessoas não está interessado naquilo, né? Está interessado em conseguir entender, peraí, ele foi acusado, mas não aconteceu nenhum julgamento, simplesmente arquivou, isso soa negativo. Não para a base. A base eu acho que pode acontecer qualquer coisa, assim, aquela base rígida não vai mudar agora. Eu acho que é só uma questão de estratégia de marketing que às vezes não é bem aproveitada, não que isso seja bom ou ruim, na verdade, mas eu acho que se tivéssemos outros marqueteiros aí coordenando esse mandato, talvez essas ações fossem repercutidas de outra forma. Mas um processo que estava em andamento, alguém poderia usar, né, como mais um processo foi arquivado, mais uma vitória. Enfim, eu fico com um pouco de receio na hora de avaliar esse tanto de ação que realmente surge justamente por essas interpretações, mas concordo com você em relação ao efeito que isso causa na base já consolidada que o presidente tem. Eu concordo e acrescento ainda uma fala do Donald Trump, que acho que é interessante. I can shoot somebody and I still have fans. Ou followers, eu não lembro qual foi a última palavra. Eu poderia atirar em alguém e eu ainda teria admiradores. Então, eu acho que toda a estratégia de Bannon é exatamente para que isso aconteça, para que o presidente, o líder dessa ideologia, ele seja tão idolatrado, boa. Mas vai endeusado quando vê também. Tão endeusado ao ponto de não importa o que aconteça, aquele núcleo duro que foi atingido por essa ideologia, ele não se quebra. E a gente já chegou, acredito que um teto que era o que os especialistas já estavam pensando que seria entre 15% e 20% da população. É bastante, mas a gente está chegando no teto. Enquanto vocês estavam falando aí, bela discussão, eu só consegui lembrar de Rodrigo Janot quando falava, né? Enquanto houver bambu, lá vai flecha, né? Fico imaginando aí se por acaso Augusto Aras, quando tiver ali próximo à eleição, vai fazer algo do tipo, sair disparando inquérito aí. É sonhar demais, mas a gente aqui continua acreditando em algo melhor. Ou você colocar Rodrigo Janot e disparando na mesma frase ficou bem engraçado.
Verdade, cara. Tanto eu acredito em algo melhor, né, pro futuro, que o BuzzFeed fez o que se espera dele e lançou o jogo aí, né, Quem é Você na Farofa da JK, lançou o teste, então tirei VTube, está no Trend Topics do Twitter nesse momento, cara. Vamos seguir então aqui com a pauta. Eu tinha alguma coisa mais pra falar, mas enfim, eu esqueci. Vamos lá. Por que a mamata? Você achou, ouvinte, que a mamata tinha acabado? A mamata não acabou, cara. Não acabou, mesmo nesse belo governo Bolsonaro aí que prometeu acabar com a mamata. Pois Mário Frias, o nosso galã da Malhação, teria contratado uma empresa por 3,6 milhões de reais sem licitação. A empresa não tem funcionários. Ela é sediada em uma caixa postal dentro de um escritório virtual. Eu achei isso muito curioso, né? Uma caixa postal dentro do escritório virtual. E ela foi contratada, né, para fazer uma manutenção num prédio do Centro Técnico Audiovisual, que fica no Rio de Janeiro. Se bem me lembro, é realmente um prédio caindo aos pedaços. Mas essa construtora, que foi contratada aí por 3,6 milhões, ela fica na Paraíba. E a pessoa que é dona dessa construtora, teoricamente seria a dona da construtora, abriu ela em maio de 2019 e agora na pandemia estava inclusive recebendo auxílio emergencial do governo, recebeu acho que por 9 meses, alguma coisa assim. E o Mário Frias depois no Twitter negou que ele tivesse qualquer tipo de envolvimento com essa situação, só que na notícia do Metrópolis, né, no print lá do extrato de dispensa de licitação que tá lá no Diário Oficial da União, tem o nomezinho do senhor Mário Frias, né, liberando essa dispensa e fazendo a contratação por 3,6 milhões de reais. E aí a gente já teve um desdobramento que foi o Alessandro Vieira junto ali com a Tabata Amaral e o Felipe Rigoni, eles meio que dividem ali um gabinete, né, entre eles, pedindo ao TCU a suspensão imediata desse contrato sem licitação por conta de todas essas situações que eu apontei aqui. Como é que vocês viram esse caso? Será que respinga realmente alguma coisa aí no governo Bolsonaro, principalmente no Mário Frias, ou vai continuar do jeito que tá? É peixe pequeno. Eu fiquei chocada de ver o Mário Frias mentindo. O Mário Frias? Não, inacreditável. Bom, até porque, né, ele precisaria de um talento maior para atuação. Então, assim, Mário Frias mentindo, Mário Frias tentando atuar, enfim, difícil imaginar isso. Vou fazer uma indicação aqui, que já adianta a minha indicação de podcast. A gente lançou o último Pataquadas do ano, que é a nossa série de notícias do mundo da arte, e a Alana explicou esse caso pormenorizadamente. Então vai estar linkado aqui para vocês ouvirem o último Pataquadas. E tem detalhes, assim, engraçadíssimos nessa história. A responsável pela empresa, por sinal, que é uma pessoa que não é da área, nunca trabalhou com isso, ela foi questionada sobre o que eles foram contratados para fazer. E ela disse: eu não entendi direito, mas parece que contrataram a gente para poder demolir um prédio e reconstruir ele. Foi. E assim, para você fazer uma contratação desse porte, você já precisa averiguar uma série de coisas que essa contratação não cumpre. Já não cumpriria. Mas para você não abrir, para você pular a licitação, para você fazer uma contratação emergencial, isso é ainda mais rígido. Então você precisa realmente demonstrar que aquela empresa, ela não só traz o preço mais razoável, mas que ela é confiável e que ela tem um histórico para cumprir aquele tipo de projeto, aquele tipo de obra, que obviamente não é o caso. Essa empresa ela até teve alguns contratos menores com algumas prefeituras, não sei de qual estado, mas eram contratos em torno de 100 e poucos mil reais ali. Então não era uma empresa que 3 contratos, se eu não me engano, em torno de 100 e poucos mil reais. Não é uma empresa que ela tem um histórico na área, ela não tem expertise nenhuma para isso, não consegue comprovar que tem funcionários técnicos que pudessem assinar um projeto desse. Então é você contratar uma empresa de uma área completamente distinta para realizar um projeto gigantesco. Não cumpre nenhuma das expectativas. Então é certo que vai ser suspenso. Agora, se isso vai resvalar em alguma coisa, não. Assim, honestamente, Vitor, a gente está falando aí da área cultural. Nem ministério tem mais. Então, o efeito que isso surte para o público é pequeno, para o governo ele é um pequeno. Cara ligado ao Bolsonaro diretamente. Mas você cancela o contrato. Assim, iniciar contrato.
contrato ser questionado, você cancelar contrato e aquela obra ficar parada, não é nenhuma novidade. Assim. Isso aí é uma segunda-feira qualquer. Você tem uma obra parada porque o contrato foi questionado e você não conseguiu chamar uma outra empresa e venceu a época que você poderia abrir uma licitação e aí fica só para o período seguinte, que provavelmente é o que vai acontecer. Você suspende esse contrato, você vai colocar aquilo em análise e você vai continuar sem a reforma num prédio que, com as chuvas que estão caindo no Rio, né, daqui a pouco algo de pior pode acontecer. A gente já vem aí nesses últimos anos, e não é de hoje, a gente já vem realmente de muitos anos observando que prédios que eles dão suporte para a área cultural, eles não recebem reforma, não recebem vistoria, cai pedaço, termina em incêndio, alguns casos são grandes, outros são menores. Honestamente, a quantidade de desgraça que aconteceu aí na última década com acervos, com estrutura, com ferramentas culturais, a gente nem consegue noticiar. Então não se surpreendam se mais um prédio no Rio de Janeiro que não passe por uma reforma urgente, já que ele está muito degradado, que se a gente esperar mais alguns meses aí, a gente tem uma notícia ruim, uma notícia pior para poder passar para vocês aqui. Eu só queria citar realmente como que algumas políticas públicas, algumas decisões públicas, na verdade, elas chegam no sentido de favorecer alguns momentos, né, para a gente otimizar alguns processos. É o caso da decretação, né, do estado de calamidade por conta da pandemia, e é esse tipo de situação que permite contratos sem licitação. Então, vai desde o contrato dessa empresa por uma questão da Secretaria de Cultura a contratação, né, das empresas para o fornecimento de vacina no Ministério da Saúde e tal. Então, assim, é algo que a gente, enquanto população, a gente precisa estar muito atento, porque ao mesmo tempo que isso pode facilitar, acelerar, a gente reduz a burocracia para ter acesso a alguma coisa, para facilitar ali uma reforma, uma construção, seja lá o que for, para evitar alguma coisa, os processos de transparência e de fiscalização precisam estar muito mais bem feitos, ter um processo muito melhor de acompanhamento, e que não é fácil, é chato, a gente não gosta, a gente não sabe como fazer isso, e eu fico muito admirada com a capacidade da galera de conseguir fazer essas trilhas, esses rastros, né, que nem o Vitor falou, e aí a empresa tá ligada não sei quem, que tá ligada não sei aonde, que tá ali no CEP, eu fico, gente, eu queria ter essa capacidade de investigação que a galera no Twitter tem, né? E a gente deveria espalhar isso para outras pessoas, para que a gente realmente fizesse esse tipo de investigação de forma mais cotidiana, mais constante, não só para a Secretaria da Cultura, mas para diversas pastas ministeriais, porque sempre vai ter algum problema e a gente precisa estar atento. É claro que eu não considero que simplesmente cancelar o contrato e está tudo bem deve ser o ponto final da coisa, pelo contrário, acho que realmente as coisas precisam ser apuradas, denunciadas, enfim, penas precisam ser cumpridas pelo que foi achado, pelo que foi decretado, mas a partir do momento que a gente começar a ter esse interesse até mais pela política, como que as coisas estão acontecendo, cada um na sua pasta, seja quem se interessa pela cultura, seja quem se interessa pela economia, saúde, enfim, a gente vai conseguir identificar mais esses pontos sem nós que são dados assim diariamente, ainda mais em processos que não precisam da licitação. O Rodrigo falou uma coisa muito interessante. Na hora que o secretário de Cultura fala que a empresa escolhida foi a com menor preço, a gente sabe que não deveria ser essa apenas a escolha, né, o fator decisivo, né, o custo-benefício faz toda a diferença, inclusive o histórico de prestação de serviços. Isso aconteceu, inclusive, repito, na CPI da pandemia, que uma empresa foi criticada e, inclusive, a justificativa foi, mas essa empresa está desde a época da Dilma. Tá, e só por isso você vai continuar a exercer esse papel, manter esse contrato, porque ela já estava aqui? Se você é um novo governo, se você está trazendo novas propostas, você deveria realmente avaliar tudo que está sendo feito, todos os tipos de contratos e decisões e rever algumas coisas que realmente não estão dando certo. No caso da cultura, também vejo uma questão de risco à vida, que nem a gente colocou, às vezes, né, incêndio, desmoronamento de prédios, enfim, seja como for, mas as coisas realmente deveriam ser melhor fiscalizadas, investigadas tanto no processo antes, né, como durante e depois, e acho que é isso que é a função de uma política pública, né, você não só vê o negócio acontecer e pronto, você participa de todo o processo e a gente tem técnicos para isso, então eles deveriam estar fazendo o seu trabalho de forma mais efetiva, mais eficaz também. E a Noemi comentou dessa questão do estado de calamidade, não precisar de licitação, não está aqui na pauta, mas só lembrando rapidinho que teve até uma notícia que saiu, que parte do orçamento de guerra aprovado pelo Congresso, né, para o governo utilizar, foram 5 bilhões na área de turismo, né, foram utilizados para a construção de resort, acho que no Sergipe, que é ligado a um cara que era do banco que
emprestou dinheiro, então o banco que o cara trabalhava emprestou dinheiro para a construção desse resort e tempos depois ele estava trabalhando na empresa que construiu o resort. Então a maluquice dessa também foi dinheiro para a construção do Museu do Flamengo aqui no Rio de Janeiro, e esse valor, né, esse fundo que foi criado era justamente para ajudar empresas de pequeno e médio porte para, tipo, pagar funcionário, para não quebrar, coisas assim emergenciais por conta da pandemia na área do turismo, e parte dessa grana foi utilizado para outros meios, né? Então... E essa semana o discurso já mudou. Jair Bolsonaro batia no peito e literalmente gritava que tinha 3 anos sem nenhum caso de corrupção. Essa semana, coincidentemente, já mudou para, olha, eu não vou dizer que não tem corrupção no meu governo, porque não tem como a gente saber o que acontece com mais de 20 mil funcionários. Então, e isso está colando também no núcleo duro de Jair Bolsonaro como uma boa justificativa. Então, acho que é interessante ver como, casualmente, coincidentemente, as narrativas mudam. Exatamente. E só para encerrar esse tópico, eu acho que deveria ir mais a fundo nesse caso do Mário Frias, né, dessa contratação, principalmente por causa da resposta dele, que eu acho que acusou muito golpe, que ele disse assim, ó, a mídia patética não se decide, acusam-me de bloquear bilhões de reais e logo em seguida me acusam de corrupção no contrato que sequer fiz. Decidam-se, sou corrupto ou não libero dinheiro? Só para lembrar ele que ele pode ser as duas coisas também, né? Uma coisa não inviabiliza a outra. Mas vamos então fechar esse nosso bloco aqui com 2 rápidas notícias de movimentos de resistência. A gente repercute muito as porcarias que esse governo faz, as coisas que o Bolsonaro fala, mas a gente tem casos aí de pessoas que estão tentando resistir meio que indiretamente e diretamente também, como são os 2 casos aqui. O primeiro eu vou deixar para você, Adi. Você que trouxe pra gente aqui essa pauta, para você comentar rapidinho aí sobre essa situação. Então, nesse fim de semana aconteceu o PAV aqui em Pelotas, que é o Programa de Avaliação da Vida Escolar, que é um programa que você faz uma prova a cada ano do ensino médio, e aí, dependendo do resultado, você pode entrar direto na Universidade Federal de Pelotas. Isso aconteceu esse final de semana. Algum gênio, algum grande antifascista que gostaria que você me chame na DM depois, a gente vai tomar uma cerveja, ele deixou a mensagem subliminar na prova. Se você for prestar atenção, em negrito tinha alguns caracteres. E aqueles caracteres somava fora Bolsonaro. A UFPEL já foi atrás da pessoa que é responsável por isso, já está apurando os fatos e muito provavelmente deve demitir o herói que cometeu este grande ato de heroísmo, que vai me chamar na DM e vai dizer fui eu, e a gente vai tomar uma cerveja no Zé mais tarde. E aí, Rodrigo, a gente teve um outro caso também, que foi o Ciro Nogueira sendo expulso, que foi acho que uma notícia que você trouxe pra gente. Você quer comentar sobre esse caso? Eu acho que não fui eu, mas assim, eu ficaria feliz de trazer essa notícia pra vocês. O Ciro Nogueira, ele foi recebido quando ele ia fazer a inauguração de um posto de saúde inacabado, uma unidade de saúde inacabada. Então ele foi hostilizado, falaram, a gente não quer você aqui, não gostamos de você, volte por onde você veio, chamaram de fascista. E eu fico pensando no investimento para você deslocar um ministro da Casa Civil, não é qualquer ministro, é o ministro da Casa Civil, para poder fazer a inauguração de uma unidade de saúde inacabada. Realmente está faltando trabalho, cara. Não dá para poder saber o que cada um desses 20 mil funcionários está fazendo, porque tá muito ocupado, tá todo mundo muito ocupado. Não tem mais nada para fazer na Casa Civil, a não ser você inaugurar uma unidade de saúde inacabada. E aí não adianta vir com aquele discurso também de, nossa, tem que dar atenção a todos os lados, tem que dar atenção a cada detalhe. Não dá para fazer isso, cara. A gente tá passando por praticamente estado de recessão, inflação nas alturas, assim, uma crise política sem tamanho, uma crise internacional. Definitivamente o ministro da Casa Civil não deveria estar com tempo para poder ir inaugurar a unidade de saúde inacabada, independente de onde fosse, assim. Então já era para esperar que ele fosse recebido de forma negativa em qualquer lugar. O que você está fazendo aqui? A gente tem problemas para serem resolvidos e você é pago para isso. Agora você enviar
viaja pra cá pra poder fazer inauguração, pra poder cortar faixinha. Daqui a pouco, sei lá, vamos voltar à época de inaugurar a torneira, inaugurar a bica no meio da rua. E pra encerrar aqui esse nosso bloco aqui, depois dessa expulsão aí do Ciro Nogueira, merecida, né? Sempre, como não gostar de ver Ciro Nogueira sendo expulso de algum lugar, né? Por pessoas que realmente estão revoltadas por ele participar desse governo. A gente não estava na nossa pauta, mas acho que a gente precisa comentar aqui o vídeo que está circulando, principalmente no Twitter, que foi a fala do nosso ministro da Saúde, eu vou repetir aqui, o ministro da Saúde, né? Endossando a fala que o Bolsonaro vive fazendo, que como é que é? Mais importante que a nossa vida, a nossa liberdade. E o ministro da Saúde meio que falou, não, é isso aí mesmo. Mais importante que a nossa vida é a liberdade. Só me preocupa um pouco porque os princípios dos governos liberais, da ideologia liberal, sempre o limite, quando a gente pergunta assim, qual que é o limite da liberdade, a galera sempre fala, é a vida. Então, para mim, é bem incoerente isso se tratando de um governo que se diz liberal. Eu deixo aqui minha preocupação de verdade, porque se tratando de ideologia liberal não faz sentido para um governo que se diz liberal. Só até complementando que, bom, dentro de uma ideologia liberal isso não faz o menor sentido. A questão é que a gente já está há algum tempo com governos com ideologia neoliberal ou ultraliberal. E dentro do neoliberalismo isso faz todo sentido, porque o neoliberalismo não tem a vida como limite. Muito pelo contrário, você passa por cima da maior quantidade que você puder. E isso o histórico já nos diz isso. Assim, agora o ultraliberalismo que a gente tem observado nos últimos tempos, menos ainda. Você coloca a vida como moeda de troca. E mesmo dentro de algumas perspectivas liberais ali, a coisa ainda ficava bem assim, dependendo de onde você pegava, porque às vezes você toma como exemplo alguns países europeus liberais. Agora, dependendo de para onde você foi e você usa a palavra liberal, a coisa também muda de figura. Agora, nesse caso, bom, gente, para que o nosso ministro da Saúde está defendendo o quê? Está defendendo a eutanásia no Brasil? Porque vou interpretar dessa maneira, vou interpretar. Ele está realmente defendendo o extremo da liberdade. Você tem o direito de decidir se você vai acabar com a sua própria vida. E isso, vou lembrar aqui que a gente vai tocar no nome dele daqui a pouco, já serve até como gancho, porque a gente teve numa discussão no STF uma vez, o André Mendonça, ele defendendo que, bom, se você não tinha o direito de fechar os templos religiosos, porque as pessoas elas tinham o direito de escolher se elas iam correr o risco de morrer ou não. Então, se o André Mendonça já estava defendendo a liberdade do suicídio coletivo, por que, né, que o nosso ministro da Saúde não vai poder defender a liberdade da eutanásia no Brasil? Não sei se tem um projeto de lei. Rodrigo, mas por que parar por aí? Por que a gente já não libera as drogas, cara? Libera as drogas! Pra quê, velho? Liberdade. Se eu posso matar o outro, também posso me matar devagarzinho, com todas as drogas do mundo, certo? Libera tudo. Libera o aborto também. Mas então agora fechamos aqui esse nosso bloco, depois dessa fala aí sobre liberdade, drogas e eutanásia. Enfim, vamos agora, Rodrigo, para o nosso próximo bloco, né? A gente vai para um pequeno passo para um homem e um grande chute na cara do Estado laico. Mas como já disse, o nome do bloco, a gente vai começar... Desculpa, Rodrigo, mereceu uma camiseta essa frase com a imagem do André Mendonça na sabatina, assim, com os senadores no fundo. Puta que pariu, cara. Eu vou pegar... Fica a dica, o pessoal da loja do Medo e Delírio. Isso, eu vou pegar esse trecho e vou mandar pro Cristiano amanhã, porque só falta o Rodrigo virar a vinheta. A Adi é a vinheta do Medo e Delírio. Verdade, cara. O Diego... Tô preterido nesse programa. Só falta o Rodrigo agora. Cara. Quero virar vinheta, quero virar camisa do Medo e Delírio. Mas como o nome do bloco já antecipou, a gente vai começar aqui o ponto da pauta falando da aprovação do nome do André Mendonça para a vaga no STF. A gente vai ter aí mais de 2 décadas e meia com o André Mendonça como um titular da vaga no Supremo Tribunal Federal. E isso condiz com uma antiga promessa do nosso presidente. O fumo presidencial ele já havia, em outros momentos, dito que ele colocaria um ministro terrivelmente evangélico no STF, que é o que estava faltando, e o André Mendonça ocupou essa vaga. A gente passou aqui anos discutindo quem que seria essa indicação, aquela disputa ali entre André Mendonça e o Aras, que em alguns momentos também gerou alguns atritos, mas no fim das contas o Aras foi reconduzido ao cargo de PGR e o André Mendonça ele se tornou o principal nome. Demorou um bom tempo para o nome dele poder ser avaliado no Senado, avaliado nas comissões e passar pelas 2 votações que foram necessárias. Quando se conseguiu a quantidade de votos para que ele fosse
fosse aprovado. O presidente do Senado colocou em votação, não teve grande surpresa. A gente até imaginou que em algum momento, nossa, o Senado poderia negar depois da sabatina, mas a sabatina do André Mendonça eu achei extremamente amena, achei um espaço assim sem grandes conflitos. Não sei que se vocês acompanharam em todos os detalhes, mas no fim das contas é isso. O André Mendonça ele foi aprovado durante a sabatina com um discurso que ele parecia feito para poder agradar a todo mundo, a tudo e a todos, mas assim que ele foi aprovado, ele tirou a máscara, mostrou a que ele veio, disse essa frase, que é um pequeno passo para um homem, um grande passo para os evangélicos, mostrando quem ele pretende representar no STF, o que obviamente torna-se um problema quando a gente pensa que o papel do STF é a interpretação da Constituição, e essa aprovação do André Mendonça também veio com uma série de outras comemorações, inclusive na língua dos anjos. Vocês acompanharam isso? Eu ia comentar, mas é que essa história do André Mendonça, ela mexe um pouco com a minha racionalidade, com o meu emocional, né? Eu não consigo falar com racionalidade quando falo dele, porque teve senador que teve a cara de pau de ficar Pikachu surpreso quando percebeu que André Mendonça tinha mentido na sabatina. Era como se fosse outra pessoa. Senadora que veio dizendo que vai apagar o passado do candidato pro STF. Não tem como você passar uma borracha no passado do candidato, não, minha senhora. Deixa eu só lhe avisar, assim, um candidato, né, um indicado que já foi ao STF para defender suicídio coletivo, já falou várias vezes contra casamento de homossexuais e fala na sua cara que não, tudo bem. Moço, isso foi ensaiado. Você é política, está nisso há sabe-se lá quantos anos, e você já não sabia como que isso funciona? Por favor. A aprovação do André Mendonça acabou sendo um tiro no pé, toda essa situação, pro Davi Alcolumbre, porque o Davi Alcolumbre que segurou essa votação por 4 meses, e durante esses 4 meses o André Mendonça bateu de porta em porta, encheu o saco de ministro do STF, inclusive o ministro do STF, né, foi fazer a propaganda para ele, né, que foi o Cássio, obviamente, naturalmente, e o Dias Toffoli. Então, foi um tiro no pé do Davi Alcolumbre, e foi talvez um momento em que muitas pessoas que começaram a assistir a política, acompanhar o Congresso Nacional a partir da CPI da Covid, começaram a entender como que a política funciona. Nós tivemos carinhas que foram aplaudidas durante a CPI, como Elisiane Gama e Omar Aziz, que na hora do vamos ver ali na aprovação do André Mendonça, inclusive também na recondução do Augusto Aras, agiram de forma a ajudar o governo federal e ajudar o bolsonarismo a crescer e se solidificar cada vez mais. Perfeito, Adi. Já que a Adi falou que não consegue falar de forma racional, vou tentar buscar essa parte mais racional do negócio. O problema que eu vejo das sabatinas é porque já é algo que já se sabe um resultado. Então a gente se questiona, para que tem a sabatina? Porque quando você tem a interrogação de alguns parlamentares, você sempre interroga o indicado, né, a partir até de uma perspectiva pessoal, de uma opinião pessoal. E se o ministro não é para se valer de opinião pessoal, mas sim de técnica e de notório saber jurídico, ele não deveria estar sendo questionado sobre algumas coisas que, no final das contas, você já sabe qual vai ser o resultado, e independente do que ele responder para você ou não vai mudar aquele resultado. Ou às vezes ele vai responder aquilo que vocês querem ouvir, os membros daquela comissão querem ouvir. Então, eu acho que vale a gente trazer até alguns questionamentos sobre alguns processos que nós temos hoje, né, principalmente em relação ao Poder Judiciário. Existem muitas críticas, principalmente no atual governo, contra o Poder Judiciário, e que existem métodos e soluções democráticas previstas na Constituição para que elas possam ser mudadas. Então, é óbvio que a gente não está falando aqui, pelo amor de Deus, em pedir o fechamento do Congresso, ou do STF, ou o impeachment dos ministros, eu não estou falando isso, mas se a gente não concorda com alguns processos, alguns fluxos de trabalho, eu acho que vale a pena a gente, enquanto sociedade, começar a questionar os nossos representantes, a apresentar soluções e modificações, inclusive de como que é feita as indicações para ministros, a quantidade de ministros que hoje a gente tem, por que os cargos são vitalícios, enfim, a composição, como que deveria ser ou não. Eu trago aqui algumas perspectivas também, a questão de que o André Mendonça não foi o primeiro ministro evangélico. Lá na época de Kubitschek, a gente teve a indicação de um ministro batista, da primeira batista de Minas, BH, se eu não me engano,
engano, que foi o Antônio Vilas Boas. E, inclusive, embaixo da foto dele tinha até uma frase que falava: como é sabido, é um crente fiel em Jesus Cristo. Isso é muito complicado e eu falo sob uma perspectiva de família tradicional brasileira, de cristã evangélica, cientista política, mesmo assim, mas eu busco olhar essa racionalidade justamente porque a religião não deveria pautar a nossa indicação. Por mais que a gente busque representatividade, se a Constituição ela tem princípios e um deles é o Estado laico, esse não deveria ser o princípio que vai basear a nossa indicação. Eu entendo a representatividade que isso traz, principalmente para um segmento evangélico que é muito forte no apoio ao presidente Bolsonaro, mas deveria sim, a prioridade, mais uma vez, acredito que está invertida, deveria ser priorizado o notório saber jurídico, a reputação ilibada do André, tendo sido ele ministro da Justiça, advogado-geral da União, ele tem uma carreira, ele tem um histórico interessante, relevante para ter essa indicação, só que eu acho que as coisas se inverteram e, por óbvio, por busca de popularidade, de apoio ao presidente, de atender uma demanda da sociedade, que para mim ela é justificada pela falta de educação política, pelo senso comum, pelo achismo, e a gente precisa reverter isso. Então, enquanto a gente tiver essa mistura na hora das indicações, porque tem vários parlamentares católicos, é claro que os princípios deles vão basear de certa forma as decisões, o que não deveria, a gente busca a parcialidade pela técnica, né? Mas isso é uma questão à parte, né? Isso é uma questão muito subjacente ao prioritário ali na hora das indicações. E aí eu aproveito esse espaçozinho só para fazer algumas indicações. Eu não sei se eu posso fazer agora, mas enfim, de sugestão de livros que tratam sobre fé e política, fé e cidadania, principalmente fé e cidadania, do vereador Carlos Bezerra, hoje vereador de São Paulo. É um livro incrível, é um livro muito racional, muito técnico, de um cara que foi ministro dos esportes, foi vereador, foi deputado estadual, e ele consegue mostrar como que ele usa o princípio cristão dele na atuação dele, por exemplo, no combate ao trabalho escravo, por exemplo. A atenção realmente a uma população marginalizada, pobre, as viúvas, vamos colocar assim, que é como a Bíblia pressupõe que os evangélicos devam atuar. Tem um livro do Paul Freston, que é muito bom também, que chama Religião e Política, Sim, Estado e Igreja Não. Igreja e Estado Não. Inclusive, usei ele para minha monografia da graduação, que foi sobre a Frente Parlamentar Evangélica e a atuação dela. Então, é legal a gente ver que a religião, como uma forma de moldar o nosso caráter desde criança, né, a nossa trajetória, ela vai influenciar nossas decisões. Só que quando se trata de um cargo público, de uma autoridade, ela não deveria ser o principal, porque senão eu vou ter que trazer outras representações. Então, hoje, se tivesse a indicação de um bandista, de um espírita, como que isso seria visto pela sociedade? Então, isso precisa ser, algo que eu defendo, enfim. E a questão de que se o Bolsonaro for reeleito, ele ainda vai ter mais 2 vagas para indicar, né? Pode ser que ele faça ainda mais essa indicação de buscar indicar evangélicos. Repito, isso não deveria ser o pressuposto, esse não deveria ser o principal. E, mais uma vez, na minha avaliação, o erro está da sociedade de apoiar isso. Então, eu acredito que o ministro André Mendonça, ele não tinha essa pretensão de trazer a religião dele como um fator preponderante, mas quando ele vê esse apelo e ele vê esse apoio facilitando a entrada dele, ele vai se usar disso, e assim, quem não se valeria disso, né? Então, é bem complicado e, enfim, e sobre a Elisiane, queria só ressaltar que ela é evangélica, ela é da Assembleia de Deus, é uma denominação muito tradicional, então a gente já sabia do voto dela, que ela era favorável a essa indicação, mesmo ela tendo se posicionado uma espécie de oposição ao presidente Bolsonaro durante a CPI, com certeza o lado evangélico dela falou mais alto, e eu vejo, inclusive, que isso foi um ponto positivo para o eleitorado dela no estado, onde ela estava sendo muito mal vista. Então, por óbvio, ela também pensou no eleitorado dela e na repercussão que isso poderia trazer para aumentar a popularidade dela e o apoio, sendo, inclusive, a primeira mulher a relatar uma indicação para o STF, o que não tinha acontecido, né, nos últimos 30 anos. Então, enfim, são minhas considerações. Tendo a concordar, inclusive, pensando que Estado laico, gente, e vai para evangélicos que nos escutam, Estado laico ele é importantíssimo para o crescimento das comunidades evangélicas. Assim. Imagina que se o Brasil não fosse um Estado laico, e essa foi uma pauta protestante lá no século XIX já, se o Brasil não fosse colocado como Estado laico em Constituição, ele seria até hoje um Estado católico. Colocar como Estado laico é sempre bom explicar isso da maneira mais direta possível. Não quer dizer que o Estado é ateu. Quer dizer que ele considera todas as religiões. É o princípio de liberdade religiosa. E isso é extremamente interessante para a comunidade evangélica que não é
uma coisa fechada, que era extremamente múltipla. Então também é negativo quando o André Mendonça ele assume essa postura, e essa é a primeira declaração dele depois de ser aprovado, porque isso pressupõe que existe uma comunidade evangélica. Pressupõe que é uma coisa fechada, que não tem discussão, e trata essa população como se ela não fosse capaz de tomar suas decisões, como se fosse realmente um rebanho que está sendo guiado sem raciocinar. É extremamente ofensivo nesse sentido para a comunidade. Esse é um dos pontos, assim. O outro a gente tem que ficar, assim, preocupado com esse futuro, porque a gente observa em diversos países que têm a sua democracia fragilizada nessas últimas 2 décadas, que o foco nos tribunais superiores, ele é uma constante, ele se repete. Você reforma os tribunais superiores para que você consiga ter uma base, uma aprovação jurídica, um acerto para que você aprove legislações de retrocesso. Então você observa isso, e não é só pensando naqueles países quase desconhecidos, perdidos no meio da Europa, não. Isso está acontecendo nos Estados Unidos agora. A Suprema Corte é a Suprema Corte considerada mais conservadora, então você imagina que vai ter uma tendência a retirar alguns direitos liberais e uma tendência a aprovar algumas propostas que elas devem ser consideradas como retrocesso. A sociedade entra em atrito por conta disso, isso fragiliza as relações, isso coloca a população em crise, isso afeta o dia a dia das pessoas. Então isso a gente pensa não mais em 4 anos de mandato, você pensa em 2 décadas e meia de influência. Então você já tem 2 ministros, vamos colocar, a gente tem 2 ministros, o Nunes Marques também vai nessa onda, que em alguns momentos demonstram que estão mais preocupados em agradar um eleitorado do presidente e uma base ideológica do que em interpretar a Constituição. E vou relembrar que algumas das situações no STF, algumas das discussões depois que o Nunes Marques ele foi aprovado, elas foram vexaminosas, elas foram constrangedoras, dele ficar recebendo bronca dos demais ministros, porque era nítido que a interpretação dele estava enviesada e não se baseava no texto. Aquilo não se verificava no texto. Então, acho que eu imagino que a gente não vai observar esse tipo de situação ridícula com o André Mendonça. São personalidades completamente distintas, assim. Talvez esse tipo de situação ridícula a gente não vai observar. Mas foi um dia que para mim foi muito triste, mesmo que já soubesse que essa aprovação, como a Noemi comentou mesmo, se foi para Sabatina, porque já ia passar na Sabatina, eu concordo, às vezes isso soa até um teatrinho meio patético, porque o que realmente você vai questionar? O que te garante que as declarações dentro da Sabatina, elas não são mentira, ou elas não são uma escolha de palavras para gerar uma amenidade ali e tudo mais? Mas foi um dia que me deixou muito triste, porque é aquele momento em que vem o peso. Nos próximos 26 anos, esse sujeito ele vai estar lá. Mas também eu quero tentar ser positivo aqui, porque é difícil ser positivo muito nesse cenário, mas assim, as pessoas elas se transformam. Ministros do STF, eles já mudaram suas posturas com o passar das décadas, tá, gente? Então, às vezes você tem uma indicação de um ministro em um governo e você já logo imagina, nossa, esse ministro foi indicado nesse governo, ele vai defender os ideais desse governo para sempre. E não é assim que funciona. O cenário muda e os ministros eles mudam sua postura. O próprio Dias Toffoli. Um exemplo, um ótimo exemplo. Então, os ministros eles mudam sua postura. Os ministros que ainda estão lá, que vão permanecendo durante um bom tempo, eles podem mudar a sua postura. Nunes Marques e o André Mendonça podem mudar a sua postura. Isso vai depender da pressão que vai estar sobre eles, das discussões que são feitas no plenário do STF, que são complexas, longas e dificílimas de acompanhar se você tiver interesse em seguir uma base ideológica. É muito complicado. Então, não é você acha, nossa, o sujeito ele tá ali para defender os interesses ultraconservadores dos evangélicos, ele vai chegar lá e vai botar a banca e todo mundo vai ter que aceitar. Não é assim que funciona. Quando você entra no nível de argumentação do STF, a coisa se complica muito mais. Então, eu convido as pessoas a assistirem os debates no STF, e já que se interessem pelo qual vai ser a postura do André Mendonça, assistam esses debates. Que aí também a gente, aos poucos, se acalma com relação ao que vem pela frente e tem um pouco mais de nitidez com relação a essa perspectiva para que a gente não tenha retrocessos em futuras indicações, independente de ser o Bolsonaro eleito. Aí eu complemento a sua fala até que, bom, se o Bolsonaro fosse reeleito, ele vai ter mais 2 indicações. Mas independente dele ser reeleito, vocês observaram agora o processo de indicação de 2 ministros do STF. E nessa época em que as pessoas estão mais interessadas na política, em saber como que ela acontece na prática. Então, independente de quem for o próximo governo, vamos observar como é que vão ser essas indicações, o que próximos candidatos ao STF vão declarar, quais vão ser os caminhos para a Suprema
Suprema Corte. Repito, porque isso influencia diretamente na nossa vida, na vida prática. Influencia. Observem o que acontece em outros países, quando a gente teve transformações muito bruscas na Suprema Corte, o que isso gerou para o cenário político, o que isso gerou para a vida das pessoas, mas sempre acompanhando ali, por mais chato que seja você acompanhar 12 horas de debate no STF, gente, às vezes vale a pena, tá? Às vezes é até divertido. Divertido, eu acho que é uma palavra muito forte, né, Rodrigo? Também acho muito forte. Mas o que eu, assim, vocês já foram perfeitos aqui, tô amplamente contemplado sobre essa situação, mas só algumas observações. O Rodrigo falou de acompanhar, e a gente acompanhou muito aqui no Midcast, acredito que boa parte dos ouvintes também, a questão da CPI da pandemia, né? E como muito bem a Adi falou de alguns nomes aqui, mas acho que, cara, o Omar Aziz, que é uma pessoa que a gente, né, não tinha muito apreço aqui, principalmente porque o Diego falou sobre ele aqui. Ele chegar dentro da sabatina da CCJ e falar que o André Mendonça expôs ali fazia muita gente de esquerda ter virado de direita, que estava todo mundo altamente contemplado, é um senhor fanfarrão, né? E depois ainda falou que o Supremo é Deus, Supremo, e depois do Supremo vem os outros poderes. Tipo assim, uma coisa completamente maluca. E aí depois vem a Elisiane Gama, que pra mim não poderia ter sido relator em hipótese alguma desse processo. Aí vieram com aquele papo, né, de foi a primeira mulher relatora, que realmente é ótimo, mas acabou usando isso como uma forma, na minha visão, de mascarar o lado totalmente enviesado dela, porque como é que pode a relatora da indicação do Mendonça pro STF, vai lá, fez toda aquela proforma, né, durante a sabatina, mas depois que ele foi aprovado no plenário, saiu abraçada com o André Mendonça para ir junto com ele da coletiva. Tava do lado dele na coletiva, mas saiu abraçada pelo corredor, abraçada com ele, junto com outras pessoas comemorando. Como assim, cara? Você tá comemorando o quê? Você não tem que estar ali para comemorar nada. Ainda mais que você foi a relatora da indicação. Então, assim, foi uma cena vexaminosa, ridícula. E um outro ponto que eu queria comentar sobre a sabatina, que a gente teve uma fala muito importante do Fabiano Contarato, que acho que foi o único que apertou ele realmente, principalmente em relação ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, né, que ele perguntou se o André Mendonça defendia, e aí o André Mendonça falou, não, eu defendo, né, o direito constitucional de que tenha pessoas casadas, casais do mesmo sexo tenham o mesmo direito que pessoas, né, homem, mulher e tal. Só que aí, uma galera da parte evangélica, principalmente ligada ao Silas Malafaia, disse, como assim o André Mendonça é a favor do casamento gay? E aí, o Malafaia, 2 dias depois, lança um vídeo falando que, na verdade, foi uma pegadinha a resposta do André Mendonça. Porque na Constituição, eu não vou saber o artigo, mas na Constituição diz, né, que Constituição de família é homem e mulher. Realmente está isso na Constituição. E aí, o André Mendonça, quando fala que ele defende o direito constitucional, na verdade, ele está defendendo o direito de só ser homem e mulher a família. E o Malafaia diz que realmente foi uma resposta treinada do André Mendonça para parecer uma coisa, mas que na verdade ele defende outra. Então, assim, o processo foi num nível de escrotidão, cara, que a gente já tinha ficado meio, não digo chocado, né, mas tinha achado estranho a indicação do Cássio Nunes, mas essa agora foi assim, para escancarar, dar tapa na sua cara, chutar sua bunda, porque foi descarado. Vem um pastor, Silas Malafaia, e diz que a resposta do cara foi treinada, que na verdade ele não defende nada daquilo que ele falou. É um absurdo, cara. E só para complementar, a votação no plenário foi, entre aspas, mais apertada do que as últimas que a gente teve. Foi 47 votos a favor e 32 contra, mas passou com uma boa folga aí a aprovação do André Mendonça, mas foi de longe a mais apertada desde a indicação do Gilmar Mendes lá no governo Fernando Henrique, cara. Cara, só nisso que você comentou é um negócio interessante, porque, bom, André Mendonça certamente nos ouvindo agora. Sim, claro. André, o STF tem passado por momentos difíceis, tem recebido muitos ataques, e observe-se agora, você acabou de ser aprovado e já recebeu o seu primeiro ataque, porque esse cidadão, Silas Malafaia, ele veio a público dizer que você, ministro do STF, é um mentiroso, que você manipulou
o Congresso na sua sabatina e que, na verdade, o que você disse não é o que você disse. Ele falou que não dá pra confiar nas suas palavras. E eu acho que você deveria se posicionar ali, ter alguma movimentação, porque, bom, o STF e você, como ministro do STF, não pode receber esse tipo de ataque. Exatamente, cara, exatamente. Bom, vamos seguir então aqui a nossa pauta, porque a gente vai novamente falar mal do Senado Federal, porque... Sim, mal, mas vamos fazer uma ressalva aqui, porque o Senado aprovou a PEC dos precatórios, a PEC do calote, né, como a gente já tinha falado aqui em outros episódios, né, que viabiliza ali o Auxílio Brasil, faz ali um puxadinho no teto, que agora estão chamando de subteto de gastos, né, mas a proposta que foi aprovada dentro do Senado, que agora vai precisar voltar para votação na Câmara, vamos dizer assim, entre aspas, deu uma melhorada na situação, porque segundo o que foi acordado e o que está na proposta aprovada, todo o espaço fiscal que for aberto com a PEC tem que obrigatoriamente ser gasto para fins sociais, como financiamento do programa social, que é o Auxílio Brasil, na saúde, previdência e assistência social. E também, dentro dessa proposta, que foi o relator lá, o Bezerra, que a gente tinha comentado, ele incluiu a previsão da Constituição especificar, entre aspas, a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, fecha aspas. E isso tornaria, vamos dizer assim, uma forma do Auxílio Brasil ser uma coisa permanente, não com aquela coisa que a gente vinha falando de ser só até o final do mandato do Bolsonaro, porque a PEC também prevê, incluir na Constituição, que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público, em programa permanente de transferência de renda. Mas se bem me lembro, na época ainda do Lula, foi aprovado aquele projeto lá do Eduardo Suplicy de renda básica universal e nunca foi implantado. Então, ter isso também na PEC não é garantia de porcaria nenhuma. Mas teve essa mudança de que o que passar do teto só poderia ser utilizado para fins sociais e, teoricamente, não abriria margem para inchar ainda mais o bolsolão. Eu queria saber se vocês acompanharam essa votação, o que vocês viram, vocês acham que a Câmara vai referendar esse texto aí do Senado? Se vai ter mudança? Como é que vocês acham? Elas trazem um breaking news, que antes da gente começar a gravar, o Lira e o Pacheco estavam dando uma coletiva ao vivo, então o que foi acordado, na verdade, é que a parte, né, do texto da PEC que tem consenso nas duas casas, ela deve ser promulgada, e aí eles vão repartir o texto e pegar aquelas partes em desacordo e discutir na próxima semana, o que é muito interessante, porque a gente vê uma inovação que vai abrir precedentes, inclusive, para outras proposições, né? Toda vez que você não concordar com a parte, você promulga uma e a outra você tenta discutir e aprimorar. Na última sessão, na última semana de trabalhos legislativos, pouco complicado, falando, né, no sentido técnico, do regimento, a gente realmente fica refém, assim, a decisões políticas, acaba gerando uma insegurança, né, jurídica, política para todo mundo, para o mercado, para a própria população, assim, você não sabe o que vai vir, o que não vai vir, quando que vai ser, até quando, ficou muito confuso isso, se é um programa permanente, se é um programa temporário. A gente entende, e aí eu falo, quando eu falo técnicos, especialistas, população como um todo, a necessidade de programas de transferência de renda, de auxílios durante a pandemia, de realmente uma ajuda, que na verdade não é uma ajuda, né? É uma complementação daquilo que foi tirado durante a pandemia, economicamente falando, mas isso precisa ser pensado de forma muito técnica e a longo prazo. Acho que o Brasil tem um problema de tentar remediar muito as coisas e tapar muito buraco ali no momento, principalmente véspera de ano eleitoral, e isso vai gerando muitas inseguranças que o próximo governo que vem já pega essas complicações, assim, e aí toda hora tem que ficar fazendo remendos, ao invés de políticas públicas que não são de governo, são de Estado, né? Políticas de Estado e não de governo. Então, é bem interessante de avaliar e de compreender como é que isso vai acontecer na semana que vem. Se o Rodrigo chamou vocês para assistirem sessões do STF, assistam sessões da Câmara e do Senado para a gente ver semana que vem como é que isso vai se desdobrar antes do Natal. Se tem uma coisa que a gente não pode reclamar é da criatividade de Arthur Lira, porque... Cara, nossa, é impressionante. Eu tô aqui em choque
choque. Eu tô aqui em choque. Gente, assim, isso é um negócio muito sério. Isso é um negócio, assim, esse tipo de manobra, eu não imaginava que ia ter esse descaramento, não. E eu vou esperar, inclusive, a posição dos senadores, porque isso, de certo modo, isso é um desrespeito com o Senado, com o processo como as coisas devem correr. Gente, a metáfora é completamente absurda, mas vamos lá, né? Analogias com elas trabalhamos. Sei lá, você tá ali, faz um acordo, gente, vamos montar um prato aqui, que vai todo mundo estar de acordo que tudo isso aqui vai dar pra gente comer. Tem coisas que você não gosta, tem coisas que você gosta, então a gente vai discutir isso aqui, a gente começa a montar e no final sai do Senado o prato montado, com arroz, feijão, chuchu, jiló, lombinho, bacon. Mas aí volta pra Câmara e ele fala, então vamos dividir isso aqui, a gente vai deixar passar só o chuchu e o jiló. E aí a parte do lombinho e do bacon a gente deixa pra discutir depois, mas por enquanto vocês podem comer o chuchu e o jiló. Depois a gente vê o resto. Cara, não faz o menor sentido você dividir. Você tem uma proposta, ela foi discutida na Câmara integralmente, você manda pro Senado, ele discute integralmente, quando volta pra Câmara você decide que são duas, é completamente arbitrário. Completamente arbitrário. E eu tô realmente... Essa parte eu não ia nem comentar, eu tava aqui pra só fazer um único comentário que era e o PT, hein? Só que aí me vem com uma dessa. Cara, eu também não tava sabendo dessa não. Realmente foi um breaking news aqui pra deixar todo mundo chocado. E como muito bem a Noemi falou, na última, isso tudo às vésperas da última semana de trabalhos no Congresso antes do recesso. E aí você pensa assim, vai ser isso mesmo, cara. Porque se eles não fizerem dessa forma, entra em recesso, não promulga a PEC dos precatórios e o Auxílio Brasil fica sem a fonte de recurso que ainda não existe e aí que não vai existir mesmo. Olha a maluquice, cara, da coisa. Se vocês ficam sem entender, imagina a gente, assessores, para tentar informar isso para os parlamentares. Exatamente. Acho que nem o Arthur Lira entendeu essa proposta dele. Alguém soprou no ouvido dele, porque não é possível, cara. Enfim, mas falando em Arthur Lira, falando em Câmara, falando em Senado, em Rodrigo Pacheco, a Rosa Weber, nossa querida Rosa, menina Rosa, como diz Medo e Delírio, acho que essa vinheta também será cancelada no Medo e Delírio, liberou o Bolsolão. Liberou o Bolsolão porque falou que o que foi aprovado lá no Congresso já é o suficiente. Sendo que a gente continua sem saber quem pediu o milagre, né? O santo que fez o milagre. Mas enfim, Rosa Weber liberou o Bolsolão, então tá valendo a regra do orçamento secreto, institucionalizaram o desvio de verba não, mas como é que eu vou dizer? A destinação de verba sem identificação. A opacidade orçamentária. Opacidade orçamentária. Porra, parabéns, Rodrigo. Parabéns, maravilhoso, cara. É isso, resume. Ainda na esteira do orçamento secreto, teve uma operação da Polícia Federal, onde o nobre deputado federal Maranhãozinho, como é que é o nome do cara aqui? O Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão, foi flagrado manuseando uma caixa de dinheiro e entregando para um homem desconhecido e supostamente teria R$250 mil dentro dessa caixa. Inclusive a PF teria solicitado a prisão do deputado, mas o STF negou, dizendo que para prender parlamentar só se for realmente em caso flagrante de delito de crime inafiançável. Agora, você imagina como o orçamento é secreto, como não pode dizer quem recitou a verba, aí você pega o sujeito com R$250 mil e fala, de onde veio esse dinheiro? Fala, não posso contar. Eu não posso dizer de onde veio esse dinheiro, porque se eu disser de onde veio esse dinheiro, eu tô passando por cima de uma decisão da Rosa Weber. Agora eles podem usar o STF, tá? Verdade. Tá seguro. Posso só trazer uma outra perspectiva rapidinho? Pode. Eu acredito que essa operação em relação ao deputado Josimar não tem a ver com o orçamento secreto. É só para explicar um pouquinho para vocês, porque o orçamento secreto, ele não destina... O orçamento secreto, vamos colocar aqui, né? A possibilidade de um orçamento secreto, vamos colocar aqui assim, ele não destina um montante em dinheiro vivo, assim. Você destina as emendas que são realmente aplicadas aos municípios, assim. E é claro que o parlamentar que faz as negociações acaba não aparecendo, é por isso que chama de secreto, e fica tudo nas mãos ali, literalmente, vamos colocar assim, do relator que tá relatando, né, o orçamento no caso. No caso do Josimar, é uma operação um pouquinho mais antiga, inclusive tem alguns outros desdobramentos, assim, que remetem mais à questão das eleições de 2020, então do ano passado. Teve até uma fala do Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, né, que é o partido do Josimar, que é presidente do PL no estado do Maranhão, falando que isso tem a ver com o fundo partidário e tal. Só queria trazer essa outra perspectiva, porque por mais que eu entenda que esse assunto do orçamento secreto está bem em voga, acredito que o caso do Maranhão não tenha muito a ver com isso, mas enfim, só para trazer que tem outras investigações
investigações realmente em andamento e a gente, de fato, existe a necessidade de até repensar uma coisa também interessante aqui que eu falei lá em relação ao STF, falar um pouco da questão da justiça mesmo, assim, como um todo. Hoje a gente tem aquela teoria do fruto da árvore, como que é? Fruto da árvore envenenada, alguma coisa assim, que você não pode utilizar uma prova que não foi coletada de forma válida. Por exemplo, se você faz um grampo telefônico sem autorização, se você faz uma filmagem sem autorização, você acaba invalidando todo um processo, né? E isso precisaria realmente ser repensado, porque isso pode valer para um lado bom como para um lado ruim, né, da situação, dependendo de quem é o interlocutor da situação, de quem é o agente ali. Então, às vezes você tem uma filmagem que está mostrando um delito, mas ela não foi autorizada, por exemplo, isso não vai servir de prova para se abrir uma investigação, para falar que foi em flagrante, enfim, algo do tipo. Ao mesmo tempo que foi feita pela PF, mas é um parlamentar, como que a gente pode lidar com isso e tal. Então, como afasta um parlamentar até ter a certeza do resultado da investigação, mas todo mundo é inocente até se prova o contrário. Então, tem muitas nuances, assim, dentro da nossa legislação, do Código Penal, da questão do direito parlamentar mesmo, que precisaria ser reavaliado e ter pessoas realmente interessadas em discutir isso de forma sincera, assim, e técnica, né, com responsabilidade, com racionalidade, para que a gente aprimorasse os processos, barrasse toda hora nesse foro, no jeito que alguma prova foi pega, enfim, se está valendo, se não está valendo, invalidando tudo que está em processo, enfim. Queria só deixar essa sugestão, porque existem muitas coisas que a gente ainda pode mudar, né, na nossa política, enfim, e na nossa justiça, só que a gente precisa de pessoas realmente com vontade de fazer isso acontecer. Só para deixar claro que teve esse caso realmente que a Noemi comentou da fala dele sobre o Valdemar, mas essa parte da gravação, segundo a Polícia Federal, e aí fizeram depois na imprensa essa associação com o orçamento secreto, o esquema que ele estaria envolvido é que ele solicitou liberação de verba de emenda parlamentar para os municípios lá do curral eleitoral dele. Esses municípios contratavam com dispensa de licitação empresas em nome de pessoas que seriam empresas de fachada, né? E aí esses municípios transferiam dinheiro para a empresa e depois parte desses valores eram sacados e transportados para o escritório do parlamentar. Então tem essa ligação segundo a Polícia Federal, com a questão das emendas parlamentares, e também no que foi noticiado também seria do orçamento secreto, mas a Noemi... Mas acho que o que explica é que isso poderia acontecer com qualquer emenda, não precisaria ser emenda do relator. Claro. Não, o que a Noemi explicou é correto, exatamente essa. Eu só reproduzi aqui o que foi noticiado pela imprensa, tá? Assim, pra fechar esse ponto aqui, Vitor, e puxar o próximo tópico, que eu até brinquei, né, que eu ia falar do PT com relação à votação da PEC dos precatórios, porque foi realmente algo que se comentou, né, bastante o posicionamento do PT, mas eu não vou fazer essa crítica, sabe por quê? Porque eu não vou fazer a crítica ao PT agora, porque senão posso impedir a futura participação do Lula aqui no Midcast. Exatamente, cara. Lembrando que o Midcast é conhecido como um podcast petista, né, cara? Eu até achei que a gente ia ser cancelado depois do último episódio, que a gente criticou bastante o PT. Mas por que o Lula? Por que o Rodrigo? Eu já tô confundindo você com o Lula, Rodrigo. Por que o Rodrigo puxou esse gancho? Porque o Lula esteve no podcast Podpah, que a gente até comentou aqui que ele iria participar e tal, e chegou a bater quase 300 mil pessoas simultâneas assistindo, né, a entrevista lá do ex-presidente Lula, e a gente até lançou lá no Twitter a campanha Lula no Midcast. Foi até um tweet que me surpreendeu, alcançou mais curtidas do que eu estava esperando, mas obviamente ninguém respondeu, ninguém deu mas feedback pra gente. Que chegou até a assessoria do Lula, tá? Só pra te avisar, parece que chegou. Olha aí, será Lula no Midcast amanhã? Mas enfim. Fontes, vozes da minha cabeça, brincadeira, eu tô torcendo pra que venha. Mas teve isso aí, realmente, Lula no Podpah foi um sucesso, inclusive eu considero um sucesso não pela audiência em si, mas pelo fato dos bolsonaristas terem espalhado nas suas redes memes e falas da entrevista do Bolsonaro, do Lula. Então significa que realmente essa fala dele, essa entrevista alcançou muita gente. O Podpah, por tabela, acaba meio que sendo um fura-bolha pro discurso do Lula, que é uma coisa que a gente sempre bate na tecla e reclama do PT com as táticas antiquadas, enfim. Algum comentário sobre o Lula no Podpah? Esse é o que a gente vem dizendo que é o caminho para comunicação de campanha, não só do Lula, mas de qualquer um que resolver se lançar para presidente
realmente em 2022. O caminho é podcast, é as mídias mais independentes, principalmente se você é um líder de esquerda. Podcast ou no caso, né, live no YouTube. Também todas elas valem. Agora, se o Lula quiser participar de um podcast, a gente tá aqui. Eu assisti parte da entrevista dele, assim, divertida, até engraçada. A parte mais engraçada pra mim mesmo é a reação das pessoas irritadíssimas sempre com ele, né, e com o pessoal do Podpah lá, começa a receber ataques. Mas de fala mesmo, prática, nenhuma grande novidade, né? Uma grande novidade. Acho que um dos pontos ali que tá mais tocando nessas últimas declarações do Lula é com relação a talvez aí venha uma proposta um pouco mais densa para resolver um dos problemas, vamos ser honestos, criados dentro do governo do PT, que é a dívida do FIES e que impacta muita gente. Então essa, para mim, de toda a entrevista dele ali, essa é uma das falas que eu acho que vale como uma proposta de campanha e é algo pra gente dar atenção. Como que a gente vai lidar com os endividados e endividadas do FIES, que é uma bomba que ela explode devagarinho, mas ela não para de explodir e ela afeta a economia de uma maneira extremamente danosa e tá aí pra próxima década, pelo menos, né? Então isso é o que eu consegui reaver dali, dessa discussão. Acho sempre engraçado que o Lula, ele tem essa coisa, né, acho que ele só aceita falar ao vivo. Tem que ser ao vivo, se não for ao vivo, pra ele não vai rolar. O próprio Bolsonaro tem isso também, né? O Bolsonaro vive falando que ele só aceita falar ao vivo também, né? Isso, eu lembrei que agora da questão da promessa de tirar o nome do Serasa, que o Ciro fez em 2018. Grande promessa. Eu acho que ajuda aí a cativar uns eleitores. Mas a minha questão em relação à live do Bolsonaro foi a live do Lula, porque fizeram muita comparação com a live semanal, né, que é toda quinta-feira do Bolsonaro, como que tinham muito mais pessoas ao vivo assistindo o Lula, só que ao mesmo tempo tem muito comparativo da quantidade de seguidores que o Lula tem e que o Bolsonaro tem nas redes sociais. Eu fico me questionando em relação a isso mesmo, assim, o tanto que a gente considera seguidores como eleitores. A gente percebeu que em 2020, nas eleições municipais, muitas personalidades de Instagram que tinham milhares de seguidores não conseguiram vitória nas urnas. Então, isso é algo que o pessoal, inclusive do marketing político, tem trazido muito forte, inclusive beijos aqui para a Promap, Associação dos Profissionais de Marketing Político, que seguidores não significa eleitores, assim como seguidores não significa compradores, né, de um produto ou coisa do tipo que você venda. Então é legal a gente fazer essa análise mesmo, assim, da repercussão na mídia dos pré-candidatos, como que eles estão nas redes sociais, nas mídias sociais, e como que isso vai se reverter de fato em voto no ano que vem. Perfeito, perfeito. Eu já falei aqui outras vezes, pra mim o Lula tinha que toda quinta-feira, no horário da live do Bolsonaro, lançar alguma coisa. Podia ser, sei lá, um programa de culinária. Imagina, você vê o Lula de avental cozinhando, aí chama o Rodrigo Hilbert, aí no outro ele chama a Rita Lobo. Pô, perfeito, cara. E irritar demais o Bolsonaro ainda ia gerar barulho. Melhor do que, por exemplo, Ciro Games, né? Agora, falando em falar mal, Adi, eu vou ler aqui uma sequência aqui ainda falando sobre eleições, porque a gente já tá com 2 horas de gravação, ainda tem pauta aqui, então vamos acelerar um pouco, porque o Eduardo Leite, o vizinho da Adi, ele recebeu a visita do Marreco, nosso querido Marreco, pra bater um papo ali, né? Trocar uma ideia. E aí o Deus Mercado, ao mesmo tempo, já está fazendo as suas apostas, que se o Lula tiver o Alckmin como vice, talvez não seja tão ruim o Lula ser presidente, que com o Bolsonaro, agora eles entenderam que o Bolsonaro realmente não dá, que é muito instável, e que o Marreco, se tiver realmente um vice de peso, que saiba articular politicamente, pode ser uma boa opção. Aí eu entro no questionamento, Adi. A gente ainda não tinha vislumbrado uma chapa Moro-Leite. Será que depois desse encontro tá se desenhando isso? Eduardo Leite sai do PSDB para encabeçar junto com o Moro uma chapa à presidência? O que você acha aí? É uma opção, mas aí a gente talvez entre em uma nova briga Eduardo Leite e João Dória, porque o Dória também quer uma coligação com o Sérgio Moro, então muito provavelmente a gente vai ver o Eduardo Leite e João Dória brigando de novo, e muito provavelmente eu aposto que o Eduardo Leite sai perdendo mais uma vez. Não, eu acho que a única coisa que ele ganhou até agora foi projeção nacional, e isso realmente é muito importante para uma pessoa que era muito local, muito estadual, mas ele tem perdido muito, assim, ele tem perdido muito maquinário, muita munição, né, para ir para alguma
eleição. Eu acho interessante essa aproximação do Moro e acho que o Moro tá fazendo o papel dele, né, que é de ir ciscando dentro do que ele tem como opção, né? E é muito aquela coisa, se a gente tinha pensado até então em uma frente ampla, porque nós não tínhamos um nome forte, né, antes do Lula, é mais ou menos o que a Terceira Via tem pensado agora. Eles têm um nome forte, mas é um nome forte que não consegue bater de frente com os outros dois nomes fortes, né? Que é o Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eu acho que eles estão indo pela lógica de frente ampla. Mas eu acredito que o Eduardo Leite vai sair do PSDB, sim. Eu acho que não tem muita saída para ele depois do que aconteceu dentro das prévias, de todas as denúncias também de que ele teria oferecido compra de votos, enfim, foram denúncias que apareceram ali. Desgastou bastante o Eduardo Leite e toda a equipe do Aécio Neves dentro do PSDB. Agora vai ser interessante saber para onde ele vai, se ele vai seguir com o sonho dele, o objetivo dele de disputar essas eleições. Noemi, algum comentário aí sobre essa situação, possível chapa leite morno? Já tô dando apelido aqui para chapa. Bom. Eu penso como a Adi falou, acho que o problema aí foi mais uma briga com o Dória, né? O Dória já tinha se antecipado na semana passada, já depois, né, da vitória, e elogiado o Moro, falado de uma possível aliança, e aí o Leite vai e se encontra com ele. Também não vejo o Leite tendo muita chance nessa disputa, é mais uma tentativa aí de recall para as próximas disputas. Agora, o problema, eu aponto dois, assim, primeiro, por exemplo, o Leite com o Moro, o Leite tendo se assumido homossexual, por exemplo, e o Moro sendo um nome dissidente da bancada evangélica com o Bolsonaro, como que ficam esses votos do grupo evangélico? E a outra questão também, pensar no percentual de rejeição, por exemplo, Dória com o Moro tem um percentual de rejeição muito grande também, então as pessoas às vezes não se atentam para o percentual de rejeição dos candidatos em uma corrida dessa, e isso faz muita diferença quando você faz aquelas pesquisas espontâneas ou até direcionadas mesmo em quem você não votaria. Esse é um dado muito importante na hora de uma corrida presidencial, então ainda há muito caminho pela frente. Provavelmente trago aqui, né, a Simone deve lançar o seu nome essa semana pelo MDB, tem o Delanhol entrando aí para o Podemos na sexta-feira também, então muita coisa ainda pode acontecer nessa caminhada. Maravilha, maravilha. Agora, Rodrigo, uma provocação aqui, você fez uma paródia esse ano que dizia: é um lixo, vote pra chorar, só vacilo e dor, se tiver que apertar 45 eu vou. E se o Leite numa chapa com o Moro num segundo turno contra Bolsonaro, você apertaria o número do Moro, já que o Leite tá ali junto? Só aperto se o nome da chapa for Leite Quente. Muito melhor que leite morno, muito bom, Rodrigo. Leite quente. E pra gente fechar essa nossa parte aqui de eleições, só fechando, só complementando que o Marreco disse que o governo do fungo presidencial é muito ruim, sendo que ele participou e ajudou a viabilizar esse governo, e o Moro sugeriu a criação de uma corte nacional anticorrupção, Rodrigo. Eu fiquei surpreso que ele não sugeriu uma força-tarefa nacional anticorrupção, alguma coisa assim, mas vai mais ou menos nessa linha, né? Uma corte nacional específica anticorrupção. Perguntaram pra ele como é que seria isso, ele não sabe, mas ele acha que é uma boa ideia. Tipo acabar com a pobreza, né? Que ele falou que é simples, é só... Anticrime. Você proíbe o crime acaba. É só escrever no muro. Coma. Cara, isso aí é o maior exemplo de palavreando palavras. E pra fechar aqui esse nosso bloco, rapidinho, só comentando mesmo, São Paulo cancelou a festa do Réveillon, porque a pandemia ainda não acabou, porra, né, Adi? O Rio de Janeiro também cancelou a sua festa de Réveillon, mas o Eduardo Paes ainda está tentando, junto ao governo do estado, que tenha a festa, porque o comitê científico da prefeitura tinha avalizado, mas parece que o do estado não, então uma confusão, parece que não teve ata, enfim. E surgiu a notícia também que o uso de antibióticos, olha só que surpresa, hein? Fez triplicar as superbactérias durante a pandemia. Um abraço aí para todos que recomendaram e receitaram azitromicina
azitromicina durante a pandemia, muitas vezes sem nem ter qualquer tipo de indício de que realmente era Covid, e ficou nessa coisa martelando 1 ano e meio, sei lá, até hoje devem ficar receitando isso, né? Algum comentário ou podemos finalmente fechar aqui? Vamos fechando. Cara, o meu único comentário só com relação ao cancelamento das festas de Réveillon é pra todo mundo prestar atenção, porque, bom, as aglomerações do Réveillon elas vão acontecer e as prefeituras elas têm responsabilidade de entregar estrutura para as pessoas. Então quando você fala, cancelou tudo e você simplesmente vai deixar as pessoas aglomerarem, fazerem os seus eventos e a multidão vai pra praia do mesmo jeito, precisa ter estrutura. Não vai seguir todos os protocolos, as pessoas vão estar lá engolindo areia, lambendo corrimão? Vão. E vai ser pior se as prefeituras não derem estrutura. Fala, cancelou, então a gente não tá fazendo nada, deixa aquela multidão lá na praia de qualquer jeito. Eu queria só comentar a questão das bactérias aí, dos medicamentos sem eficácia, que no final do mês passado, eu não sei se vocês viram, que a Prevent Senior assinou um TAC, termo de ajustamento de conduta, confirmando que não existe qualquer pesquisa científica que comprove a eficácia dos medicamentos de kit COVID, né? Eu achei muito pouco, sabe? Isso não vai fazer com que vidas voltem, isso não vai fazer com que prejuízos, inclusive de saúde, para pessoas que podem ter sequelas pelo uso indiscriminado e contínuo do medicamento, se reverta apenas por uma assinatura de um termo. Então, eu acredito que nem a gente falou, né? Esse processo de investigação pós-CPI deveria ser realmente bem mais apurado. Se talvez não vai ser com os parlamentares pelo foro, que seja com essas iniciativas privadas aí, para que elas, de fato, de alguma forma, porque a gente sabe que não consegue, compensem todo o prejuízo às vidas, né, principalmente as brasileiras aqui. Exatamente. Então fechamos esse nosso bloco aqui, os mosquitos invadiram o quarto aqui. Vamos então agora para o nosso momento dos salves e dicas culturais. Deixa eu começar então aqui com o nosso queridíssimo Denis Almeida, nosso doutor em Carlos Cheis, que disse o seguinte: um abraço para todos da bancada, sendo Adcast ou não, olha aí Ad, abre parênteses, a gente te ama também, Vitor, fecha parênteses, e pedindo good vibes para o gato Salem, que está melhorando bem devagarzinho e talvez saia do perrengue de saúde em que ele está. Então, um abraço, Denis. Sim, estamos hoje no Adcast e melhoras aí pro seu gatinho Salem. O Marco Galo Metal disse: um salve, um beijo, um pedaço de queijo para todos vocês que nos ajudam a passar por essa tormenta chamada Brasil de Bolsonaro. O Adcast mora de pantufas no meu coração. Olha aí, mais um dos fãs do latifúndio de Ad Ferreira. Então um salve aí para o queridíssimo Marco Galo Metal. Um salve para o Rafael Thompson e para o Goga Ramos. E Marina Dias diz: quero parabéns, pois estou resistindo bravamente ao final de mais um semestre sem desistir do curso, e mandar abraço para todos. Um salve para vocês e Marina, vai firme e forte, um dia pior do que o outro. O Jornal Ataque pediu um salve pro Jornal Ataque, pro gato Caramelo, que fez uma sessão de fotos com sua irmã. Por favor, mande essas fotos pra gente, pelo amor de Deus. A Leila Oliveira, lá do Ilha das Profs, mandou um salve pra bancada maravilhosa, e ontem foi aniversário do seu esposo, o Júnior. Ela pede, por gentileza, pra gente enviar um parabéns pra ele. Vamos cantar? 3, 2, 1. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade. Muitos anos de vida. Parabéns. Júnior. Isso aí. O Gabriel _Izar disse: droga, cheguei tarde pra pedir um salve. Mas enfim, um salve. Chegou tarde não, fui lá buscar no Twitch o seu salve. Tá aqui, um salve, Gabriel. Belinho Escobar, nosso querido Belinho Escobar, disse: um beijo, um abraço, um cheiro, um aperto de mão cordial e uma saudação levantando a sobrancelha pra todos vocês. Não vou conseguir repetir isso. Fica o salve. E o Léo, olá Léo. O Léo disse: um beijo para a bancada do Adcast. Vocês são meus companheiros na academia. Se não for pedir muito, será que o @Lhama na Lama poderia ler esse tweet? Sua voz é sexy. Beijo, meus lindos, e obrigado pelo ótimo trabalho. Beijo, Léo.
Genial. Ai, sensacional. Dicas culturais. Eu acho que eu não tenho dica essa semana, não. Vou pensando aqui, qualquer coisa eu volto, mas podem seguir aí vocês. Cara, minha dica, como sempre indico um podcast, dessa vez vai ser um jabá, que eu comentei aqui agora há pouco. A gente lançou o último Pataquadas, que é o programa de notícias lá do Não Pode Tocar, o Pataquadas 34, o Touro, a Mamata e o Repúdio, em que a Alana, ela destrincha algumas dessas notícias. Uma delas é essa acusação ali em cima do Mário Frias, dessa contratação de uma empresa sem licitação e sem expertise na área também. Então fica tá curtinho, 30 e poucos minutos ali dessas notícias, vale a pena para entender melhor o caso, e a gente ainda tem mais alguns episódios do Não Pode Tocar até o final do ano, então por favor assinem ali e acompanhem os nossos episódios de final de temporada. Eu vou indicar, na verdade eu falei sobre esse perfil, então já vou deixar indicado ele aqui, que é a Offshore do Guedes Rendeu, que é um perfil no Twitter que mostra quanto que é o rendimento total da offshore, total da conta do velho e quanto que perdeu ou ganhou no dia, dependendo do dia. Hoje foi um dia muito triste pra ele, mas amanhã vai ser um dia melhor pro Guedes. Aquele momento de eu vou me indicar. Primeiro, me sigam. Eu sou nova no Twitter, eu não sei usar direito essa ferramenta, mas eu estou lá no Instagram, então que nem eu tinha falado antes, Noemi Araújo. E o projeto, @projeto_democratizando. Venham com a gente, é o curso que eu falei 100% online, gratuito sobre educação política, né, os conceitos introdutórios sobre política, políticas públicas, democracia, enfim, como a gente exerce a nossa cidadania de forma bem ativa para uma democracia mais atuante, né, mais saudável. Então, tem o perfil no Instagram também, tem o site. Excelente, muito bom. Cara, eu realmente esqueci o que eu ia indicar essa semana, enfim, fica pra próxima. Bom, chegamos então aqui ao final do nosso episódio. Queria primeiro começar agradecendo a Noemi por ter topado participar aqui com a gente, foi muito bom. Espero que, como assim, a gente sempre fala, espero que você não tenha se arrependido aqui da maratona de notícias aqui, de participar com a gente, e que você possa voltar outras vezes aqui no Midcast Política. Gente, muito obrigada. Eu fiquei realmente surpresa com o convite, fiquei bem feliz, inclusive porque passaram colegas aqui da última vez com vocês. A Elaine Gontijo esteve aqui e é uma parceira aí de caminhada, de congresso, enfim, então eu fico bem feliz. Tinha outra pessoa junto, deixa eu tentar lembrar quem foi. Era a Elaine, a Ana... era o Levi. O Levi, isso. Amigo de ensino médio, né, então crescemos juntos, então foi muito legal ver isso também é colega de Senado. Eu queria agradecer vocês, parabenizar pelo trabalho, acho que é importante a gente sempre trazer esse debate, trazer essa informação de um jeito mais leve, mais descontraído, tentar alcançar outras pessoas que se sentem muito, não participantes, né, mesmo sabendo que tudo é política e que afeta a nossa vida, então a gente precisa conhecer, debater, participar e tentar mudar. Então, estou à disposição, obrigada a todo mundo que ouviu, e é isso, eu estou aqui, precisando só chamar. Maravilha, acho que daqui a pouco o Midcast vai ter 10 ouvintes só nos bastidores ali do Congresso, cara, porque viu que a gente tá dominando ali, cara. Valeu, então, muito obrigado mais uma vez, Noemi. Valeu, Adi. Valeu, Rodrigo. Até a próxima semana, talvez a última. Vamos decidir isso depois. E valeu. Abraços. Valeu. Falou. Valeu.